respeito. Eu não tô dizendo que eu não critico, eu critico pra um caramba. Mas a pessoa reconhecer que você tá tendo cuidado com essa paixão, eu acho que isso também cria um vínculo, entendeu? E eu, por saber que tem essa relação, eu tento ser muito cuidadoso com tudo. Olá, seja bem-vindo ao Como Mentor Ney. Se você é novo por aqui, eu sou Juliana Lima Fonseca. Peço que se inscreva em nossos canais, pois isso ajuda bastante a plataforma a divulgar cada vez mais nosso trabalho. A gente aqui traz pessoas que amam o que fazem, como o Cássio. Obrigadíssima por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo ao Como Mentor Ney. Por favor, se apresente para o pessoal. Olá, Juliana, tudo bom? Obrigado você pelo convite, prazer estar aqui. E como você bem disse, né, aqui é um lugar de pessoas que gostam do que fazem, né, são apaixonadas. Então eu sou uma dessas pessoas, sou Cássio Cardoso, sou comentarista esportivo, apresentador, sou também publicitário, apaixonado por futebol. E desde pequeno me via trabalhando com conteúdo e futebol sem saber que era conteúdo, né? Eu queria na época ser comentarista de rádio, sou comentarista de rádio hoje. Sim. Mas queria ser comentarista de rádio, achava que aquele era o horizonte, ou narrador de TV. Isso ainda não fui, não sei se serei. Mas sempre tive no horizonte essa relação assim com o futebol. Eu sempre fui comunicativo, aí entrei em publicidade, sou feliz como publicitário, tenho uma bagagem legal já, mas acabei também buscando já depois de velho, né, dá pra dizer assim, me inserir nesse mercado de comunicação e futebol, né, e aí já tem mais de 10 anos também nessa área e vou dizer que tô muito feliz com isso. Então, falar sobre o assunto, sobre trajetória, vai ser para mim um prazer. Obrigado mais uma vez pelo seu convite. Que massa. Você deve ser da mesma década aqui, década de 80, né? 81. Isso. E aí a gente conseguiu pegar essa transição, né? De se formar numa época analógica e pegar o boom de começar a trabalhar com a internet e começar a ter aquele friozinho na barriga no início para falar com câmera e tal, e hoje tá mais tranquilo, né? Tem hoje a gente brinca que as crianças já nascem com um chip, né? Atualizado. Já tem é orgânico ali, o contato com tela, às vezes até de forma exagerada, mas enfim, aí geralmente de forma bem exagerada. Mas existe, de fato, essa intimidade que a gente na nossa infância não teve, né? O máximo que tinha de moderno era um videogame, era o que? Um videocassete, né? Mas, de certa forma, isso também foi importante porque trouxe pra gente assim, um reconhecimento do valor do que é isso, né? E talvez uma percepção do quanto pode ser valioso até para a construção de uma sociedade melhor, assim, você ter essas ferramentas de comunicação, de transmissão de mensagens, de conexão que não existia na época. Como é que você fazia para conversar com as pessoas da sua região, do seu bairro, as pessoas que torcem para o mesmo time que você, as pessoas que têm as mesmas ideias que você? Era muito difícil, né? Às vezes você tinha que botar uma nota num jornal convocando uma reunião para entusiastas da ufologia, tô chutando, sabe? Sim. Ou quero fazer um futebol aqui entre pessoas do bairro, como é que eu faço? Escrevia e distribuía de porta em porta. Hoje você vai criando, vai conectando, se você tiver uma parceria de alguém com tecnologia de geolocalização para mandar as mensagens, tal, poxa, todo mundo que mora perto recebe. Então a gente, como na época que tudo era mato, vamos dizer assim, né? A internet veio de lá. Quando a gente absorve a mudança, eu acho que a gente passa a desfrutar dela mesmo, assim. Então, hoje, para mim, a internet, dentro da minha atividade profissional, das minhas atividades profissionais, é essencial. Mas o rádio sobrevive, principalmente quando a gente fala de futebol. Sobrevive. E a galera vai pro estádio com o radinho na mão. Vai com o radinho na mão, vai com o fone, que é Bluetooth, no celular, mas escuta pelo rádio. O que fez a rádio sobreviver, inclusive, foi essa capacidade de se adaptar, né? Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala na rádio que estamos ao vivo na AM, na FM, no aplicativo, porque a rádio, eu sou da Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Sociedade da Bahia, que esse ano completou 101 anos. Foi a mesmo? rádio mais longeva em atividade no Brasil. A rádio chegou a pertencer a Cícero Chateaubriand. Então você veja, e ela é mais longeva em atividade. E aí a gente está falando AM, FM, aplicativo, site e YouTube.
Então, veja, e fora os perfis por editorias que tem no Instagram, então, assim, a rádio, ela está ainda vivendo esse processo de adaptação, continua muito forte na AM, na FM, a gente percebe isso também quando a gente vai, que tem a oportunidade de ir no interior da Bahia, para acompanhar uma competição estadual. Sim. E como as pessoas reconhecem e valorizam, né, essa conexão que o rádio traz, porque ele tem a coisa do consumo compulsório, as pessoas de mais idade que não tiveram essa relação tão próxima com as novas tecnologias, tem no rádio ali uma bola de segurança, né, para se informar, para estar uma companhia dia a dia, além da própria televisão. Então, ela ainda é muito importante, mas, por exemplo, a AM amplitude modulada mesmo, a tendência é que, né, acabe. Então aí a rádio já vai ter que ir buscando os seus, vai ficar na FM, mas vai buscando também outras formas de propagar a sua mensagem. Em 2009, eu como publicitário trabalhei em Angola, em Luanda, foi. E eu consegui captar o sinal AM da Rádio Sociedade em Luanda. Sociedade, Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Quem não conhece, né? Quem não conhece. É fantástico, assim. Eu, quando pensei em ser comentarista esportivo, eu pensava em ser comentarista da Rádio Sociedade. Que massa. E aí, graças a Deus, eu tô lá desde 2016. Então, você falou da AM, os teóricos da conspiração agora dentro dos meus divertidamente, e a próxima crise vai ser na internet, né? E se cair a internet, tem que ter um radinho em casa, pô. Verdade. Eu aconselho todo mundo a comprar um radinho e deixar em casa. Vai que... E hoje a internet está controlando até acendimento de luz, né? Ligar na parede. Lá em casa tem um radinho, sabe? E aí os meninos ficam lá importante ter. Eu tenho também. Eu acho importante. Porque vai que... Vai que com pilha, aquela pilha grandona, porque se... Era outro se cair desespero, energia... né? A Europa não ficou agora uns dias sem energia? Sim. Portugal mesmo teve blackout, tudo. Então, vai que... Espanha, né? Teve blackout, exatamente. Teve vários dias, foi uma confusão danada. Aí, tá vendo? A rádio vai sobreviver. Fecha o parênteses na teoria da conspiração. Como eu me tornei, eu quero que Calce volte no tempo. Pequenininho, como é que era chamado? Eu era sempre fui muito magro, né? Então eu tinha um apelido de tinha minha mãe, minha irmã, né? Catito, chamava de Catito. Mas, no geral, era mais apelido de pó, que peleou os cabelos. Com os amigos, né? Essa eu não sabia, não. Tinha... outras desenhas, eu sempre fui muito tranquilo com isso. Usava óculos, eu tinha miopia. Ainda tem agora, você faz redução, né? Aí é outra vida, mas eu ainda uso ali, principalmente de noite, para dirigir. Mas eu usava óculos com grau forte. E aí o cabelo lambidão assim, o óculos fininho, coitado, negócio pequeno, fiapinho de gente, mas fominha por bola, sabe? Jogava bola? Sempre gostei de jogar direitinho. Jogava. Hoje é mais dramático. Eu gostava de jogar no gol, mas hoje eu tô pesado de um jeito que... Mas dizem que quem jogava no gol, que não jogava direitinho. Não, mas eu era bom no gol e jogava direitinho. Meus amigos vão me confirmar isso. Na hora que assistirem, vão dizer, não, ele falou a verdade. Nos comentários eu aguardo. Inclusive isso. O goleiro não paga o aluguel do campo, né? Hoje, né? Que na época não tinha aluguel de campo, não. Na época era todo mundo no baba, na rua. Às vezes campo. Eu joguei muito tempo num campo de duna ali no Jardim Armação. Era duna aberto. A gente ia com quem chegasse, montava o time e jogava. Isso é muito bom, inclusive. De fora é minha. De fora era minha. Era essa resenha. E aí o pequenininho era essa figura assim. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre consumi futebol de uma forma muito orgânica, né? Assim, a leitura de revista, a coisa dos jogos, assim, que às vezes tinha desenho, tinha jogo, e eu, em vez de desenho, queria ver jogo. Eu não sei exatamente onde foi. Eu tenho hoje 2 filhos, né? Um vai fazer 10, outro vai fazer 7, agora em agosto. E eles não têm isso e eu não fico incentivando, eu gosto de futebol. Não, deixa à vontade. Né? Mas é curioso como eu fico olhando eles agindo como crianças normais. Eu na época ficava querendo figurinha de futebol, revista A Placar, que tinha na época. E eu consumia muito, assim, futebol. Consumia mesmo, joguinho de botão... As revistas antigas, eu ficava folheando, vendo as coisas. Enfim, gostava de gibi também, essas coisas, mas eu adorava. E gostava de escrever também, enfim. E aí fui naquela, né? Eu não ficava dizendo, vou ser isso ou aquilo nessa idade, não. Eu demorei um pouquinho a mirar, assim, no que eu queria realmente ser, né?
eu fui vivendo ali. Apaixonite de adolescente, jogando futebol. Tinha preocupação de o que é que você vai fazer para ganhar dinheiro. Mas quando chegou no ensino médio, tinha que escolher alguma profissão. Chegou naquele momento, aí seria sim. pro resto da vida. Que horrível isso, né? Imagina. O pessoal você com 17 anos, se você não perder dinheiro na época, e nem for muito precoce, para ser menos, né? Ou ser do segundo semestre, para ser depois, né? Nascido, lembra disso? Sim, Nascido do segundo semestre, acabar sendo setembro. atrasado. Que você tinha que determinar o que você queria fazer da vida ali, né? Tinha um pouco isso. Mas, graças a Deus, assim, eu não tinha uma pressão em casa, não, para eu escolher o que meus pais achavam que era melhor para meu futuro, para dar dinheiro, nada disso, não. Eles davam sugestões, mas de verdade, quando eu falo sugestões, não é... É tipo assim, o que é que você acha de fazer isso? O que é que você acha de fazer concurso? Sabe? Mas não tinha... E era mais uma preocupação, mas quando eu disse, vou fazer publicidade, eu, por gostar de futebol e gostar de escrever, e eu sempre fui também assim, pirracento e criativo. Então, com muito novo, na minha rua, eu vou fazer vou confessar um negócio. Confesse. Só nós dois aí. Tô sabendo. Eu vi. No Instagram, os dois só. Eu fiz um jornal, rapaz, com 2 amigos meus. Eu vou preservar o nome, que eu não pedi autorização, né? Porque ninguém sabia, porque a gente conseguiu ter uma rede de distribuição, eram 2 prédios lá, 18 andares, um de 15, tudo lado. E a gente contava as histórias das resenhas dos adolescentes da época, sabe? Até meu irmão entrou no circuito, que eu amo muito, admiro. Meu irmão, um vencedor muito bem sucedido, mas na época acabou sendo vítima também. Ele, foi você que escreveu desse jeito assim? Eu falei, não fui eu, claro que não fui eu. E a gente, imagine, olha como essas coisas eram, né? Uma comunicação tava meio que na veia. A gente queria fazer realmente uma resenha. Então a gente contava a história de alguma coisa que aconteceu, só que desenhava, um amigo desenhava, né? E outros 2 ajudavam a gente na produção. Então fazia a colagem, fazia e tirava xerox. A gente pegava a bicicleta para tirar xerox num armarinho que tinha próximo. Né? Aí voltava. Aí todos os participantes da criação iam para um local de grande visibilidade ali da rua, para todo mundo saber quem estava lá embaixo, na hora da distribuição. Que perturbação. Aí as pessoas distribuíam nos apartamentos. Já sabe os apartamentos certos, né? Onde tinha gente da rua. Aí pronto, era uma oi. Então, isso... Vocês entregavam o negócio dos caras tudo. Não, entregava as resenhas. Mas era resenha leve, não era segredão, não. Era coisa que a gente tinha visto e a gente fazia charge, entendeu? Uma vez teve uma competição de surf entre 2 pessoas de lá da rua e ninguém pegou onda nenhuma, então a gente fez um 0-0. Foi zoeira. Era zoeira leve, não era pesado, não, mas era zoeira. E para adolescente, zoeira é zoeira, né? E tem gente que pega tem gente que se diverte, enfim, e tem gente que não liga, né? Devia ligar, mas enfim, nada que depreciasse tanto alguém, mas que perturbava. E aí a gente, e era com coluninha, assim, era divertido procurar essa. E minha irmã, outro dia desse, achou, olha o que eu achei aqui, e eu ficava negando, né? Aí eu falei, rapaz, tá bom. Mas estava lá, pronto, olha o nome criativo, gratuitamente informado. Era um gratuitamente bem grande. Tinha um gratuitamente bem grande informado embaixo. E era assim. E largava. Então ali já tinha talvez uma via, né? Do que eu queria fazer. Não que eu tivesse percebido na hora. E quando chega a hora de fazer vestibular, eu tive uma sorte também que um pouco antes, uma professora da Universidade Católica de Publicidade, né? Que ela também é coordenadora do último semestre, né? Que é o projeto experimental. Que é a professora Sônia Regina Caldas, e ela é mãe de um amigo meu, 2 amigos meus, e ela morava no mesmo prédio. E ela, assim, um dia desse, ela fez assim, vocês querem ir? Vai ter a apresentação do projeto experimental. O projeto experimental era quando a turma que estava formando apresentava os seus trabalhos, e era o trabalho de publicidade, era um trabalho assim, você preparava uma campanha inteira, com peças, com tudo, você apresentava, e era meio que uma pegada meio show. Então, assim, foi a primeira vez que eu provei sushi em minha vida, um desastre. Eu falei, meu Deus, não quero nunca mais minha vida. Sei lá, foi 96, 97. E
E foi no antigo clube do Baneb, ali no Costa Azul. Teve uma festança, com umas drag queen, com um saltão, uma coisa assim, bem até disruptivo pra época. E eu fiquei encantado com aquele, sabe, aquele ambiente, aquela coisa. Tinha um glamour, tinha uma coisa meio de... Nem existia disruptivo, né? Mas tinha uma coisa meio disruptiva, né? criativa, exatamente. As pessoas pareciam, né? É isso, publicidade vende, de fato, né? No fim das contas. E aí... A ideia é essa, né? A ideia é essa. E aí eu fiquei encantado, assim, né? E meu amigo, o filho dela, já gostava também de desenhar. Ele virou diretor de arte, né? É professor hoje também, inclusive. Então, ali plantou uma sementinha. E quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer jornalismo na Universidade Federal. Aí entrei em jornalismo, assim, entrei que eu digo, me inscrevi para fazer o vestibular de jornalismo. E a católica, que era difícil de passar, não tinha jornalismo, tinha RP e publicidade. Só que publicidade estava ali, tinha conquistado ali, né, meu coração naquele momento. Aí eu lembrei disso, não, eu quero publicidade. Na católica eram 2 fases, eu passei na primeira, perdi na segunda. E a católica, que era difícil também, só que era paga. Universidade Federal não, né? Eu passei. E esse meu amigo passou também, Pablo, que é o filho de Sônia Regina. E aí a gente entrou junto na turma, fiz muitos amigos lá, foi maravilhoso. Eu formei em publicidade e o jornalismo ficou lá hibernando, né? Aí entrei para trabalhar em publicidade também. Cheguei, na verdade, durante o período em que eu estava na faculdade, eu trabalhei no escritório de advocacia. Foi mesmo. Foi praticamente o período todo trabalhando mesmo. Publicitário ou não? Como publicitário, mas eu cheguei a redigir algumas petições, e evidentemente os advogados, os donos, eles revisavam, né? Mas eu redigia, né, na época. Algumas e trabalhava também com era renegociação de débitos universitários, né? Então eu trabalhava fazendo isso, porque para mim era muito, assim, eu não tinha um acesso a dinheiro infinito, farto, eu tinha que trabalhar para me virar, né? Até para contribuir com o pagamento da mensalidade. Então tinha um conforto, ok, mas sem margem, mesada, não tinha mesada, essas coisas. Então raiz. Raiz. Aí me virava. E a gente enxergava isso como algo que, assim, meio que me seduzia a ficar lá, né? Tanto que quando eu acabei a universidade, eu ainda estava lá, cheguei a ter uma sondagem, assim, né? Falei, e aí, que tal se você fizesse direito? Tipo, o escritório pode contribuir com parte da sua formação. Eu falei, pô, eu vou tentar publicidade, agora tá na hora. E aí entrei em agência de publicidade, e aí já fui realmente, era um formato como estagiário depois de formado. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí cresci na profissão. Mas chegou ali, idos de 2010, eu falei, queria fazer outras coisas também, né? Aí eu entrei eu queria saber como é que eu fazia pra ter um DRT, pra trabalhar em rádio, em TV. Por mais que a internet estivesse voando ali com Facebook, com Orkut, você não tinha uma materialidade assim de audiovisual no ambiente da internet. Mas para escrever blog, né? E eu já escrevia blog em 2009. Eu já escrevia já. Quando eu fui para Angola em 2009, foi publicidade, acabamos escrevendo um blog lá, eu e esse amigo meu, que a gente trabalhou lá junto, né? A gente foi junto, trabalhou junto, e me conte na mesma da saída para Angola, Ivan. Quer contar? Claro. Uma mentoria é todos os detalhes sórdidos. Foi ótimo. O blog da gente era brasileiro angolano. Rapaz, foi tanta história. Sério, foi muita história. Primeiro, só ir pegar o avião da TAG já é uma história. O Tagão, das aerocotas. Né? Das aerocotas, que são as aeromoças, né? Que o pessoal lá mesmo chamava de aerocotas, não entendi, mas chamava de aerocotas. E aí, inclusive, eu vi um rapaz na ida. Ele fez assim, emborcou pro corredor dormindo. E as mulheres foram numa sutileza com aquele carrinho. E eu olhando assim, eu falei, tem um cara ali, velho. Aí a mulher buf, acertou o cara. Aí o cara acordou no susto, ela ofereceu água. Como foi, meu Deus? Porque não tem um gerúndio lá, né? Mas não é tazaveira. Tazaveira, mas não é... Estás a dormir? Assim, rapaz... E eu, que sutileza é essa? Quem vai dormir aqui é o coelho. Aí me joguei pra um brother que eu nem conhecia pro lado daqui, mas pra não ficar no corredor, porque eu vi como é que o pessoal acorda, né? Enfim, mas chegando lá, foi uma experiência fantástica. Eu fui pela Maianga, né? Uma agência existe até hoje. Hoje já na época já tinha ali a diretoria presidente do Sérgio Guerra, que é publicitário, fotógrafo, já tinha uma relação em Angola. E
E foi uma experiência muito boa, assim. Foi para Eles foram trabalhar, fazer o quê lá? foi para atender as contas do governo de Angola, né? O país era José Eduardo dos Santos, o presidente de Angola. E tinha também outras contas, Sonangol, tinha a Odebrecht de Luanda, né? Que tinha muita obra. E foi assim, bem sui generis, porque Angola em 2009 tinha menos, são 7 anos que tinha acabado a guerra, né? Então era um país em reconstrução, um país que no interior era cheio de mina, tinha muita gente que tinha o sofrimento ali de viver uma guerra e de um pós-guerra e de perdas. Tinha muita pobreza. Então foi bem chocante, assim, né? Eu saí de de um certo glamour de estar na rua a hora que eu queria e pra ir pra um lugar onde a hora que eu botasse a cara na rua alguém ia me pedir alguma coisa ou ia tentar uma eles chamam de gasosa. Sim. Você conhece Angola? Sim. O falecido mora lá até hoje. Então eles vinham ali a cara branca, eles ou é Tuga ou é Brazuca. Tuga eles gostavam menos do que os Brazuca, porque eu percebi colonizador, isso. né? Mas os Brazuca também eles olhavam assim e diziam, ó, vou arrancar dinheiro. E era bem cômodo sair, assim. Eu lembro que uma vez que eu saí pra dar uma caminhada na orla, eu achei uma vitória, assim. Eu falei, caramba, velho, andei na orla sem ser incomodado. Mas foi muito evento, assim, curioso. Mas botei a cara na rua em alguns momentos, participando de festa. Tinha uma comunidade brasileira grande, baiana, inclusive, lá. Vimos um jogo final de campeonato baiano na madrugada de Luanda, né? Com o pessoal da Engenho Novo, que a Engenho Novo tinha lá. Né? A Odebrecht, inclusive, a galera ficava mais distante, né? Porque onde a gente foi, tinha um lugar chamado Bambi, que era uma estrutura de casas germinadas, assim, que eram todas elas dos contratados da Maianga. Só que tinha muita gente, então eu fiquei com mais 2 amigos, né? Um eu conheci lá, virou amigo. Canga. Hein? 2 cangas, Dois né? cangas, 2 cangas. Na Ingombotas, um bairro chamado Ingombotas, que é mais no centro da cidade. Tinha até um ex-ministro, um ministro que morava na rua, que dava alguma tranquilidade. Mas tinha, por exemplo, um cara chamado Bruno na frente, que ele era morador de rua, e ele me via e falava, Cássio! Tu estás a ajudar Bruno, Cássio? Eu, todo dia ele fala a mesma coisa. Eu, Bruno, tenho 3 filhos no Brasil. Não tinha, não. Não dá, não. Bruno, ele não está a ajudar. Olha, Bruno, como está. Ele fala em terceira pessoa, né? Aí uma vez a gente foi andando pro Bambi, que era perto. Aí tinha um grupo de angolanos assim, jovem. E quando a gente passou, um deles virou, esticou o pé bem perto do rosto de Ricardo, um desses que morava com a gente lá, um editor. E parou aqui no rosto dele e fez: vou mandar vocês de volta pra sua casa, sabe? Então tinha um pouco isso. Mas tinha gente também que achava legal, que, enfim. Tentei entrar numa boate que tinha lá na ilha de Luanda. O pessoal olhou pra minha cara assim, fez que não falou que eu não ia entrar, porque eu tava acompanhado de pessoas de Luanda. Então, assim, tinha esse preconceito também, uma boate específica que tinha lá. Então, assim... Uma experiência da Zorra, né? Não, foi fantástica. E eu sofri muito porque eu também, pessoalmente, estava num momento muito instável, emocionalmente, quando eu fui. Eu saí da euforia pra um lugar bem fechadinho lá, quando eu odiava quando tinha feriado. Eu não tinha feriado. Tinha tanta coisa assim. A moça que era contratada pela empresa não ia cozinhar, então tinha que fazer os miojos. O miojo, uma vez eu abri lá e meu amigo se mijou de rir comigo. Não tinha o tempero, velho. Aí ele fez assim, rapaz, velho, eu já vi alguém dar azar, mas comprar um miojo pra vir sem tempero é a primeira vez. Então teve tanta resenha. A gente tinha um negócio de fazer o mercado, né? E a gente tinha... a gente não tinha um carro... A maioria tinha. Como a nossa casa era tipo assim, a casa de quem chegou depois, a estrutura era boa, no duro era boa. Não era ruim. Mas não era a estrutura padrão de quem vinha, que era muito boa também. Então, a gente, todo mundo novo. Então, assim, faltava luz com frequência lá. O fornecimento era frequentemente interrompido. Por isso, todas as casas tinham um gerador. A nossa tinha um gerador, só que às vezes faltava gasolina no gerador. Ela vai a gente botar gasolina no gerador, vai cair gasolina, cuidado, na casa. Mas, enfim, tudo num pacote, assim, uma aventura.
E o trabalho era o menos desafiador, assim, porque era o trabalho que a gente já sabia fazer, assim, tinha alguma limitação de verba, alguma limitação de formato, e a própria proposta de ser mais literal em diversas mensagens que precisavam ser dadas, então a gente não sofria tanto com o desafio do trabalho assim. O desafio do trabalho maior é estar lá, com o paludismo, né, que ele chama malária, né, que o mosquito da malária era muito recorrente. Uma colega nossa acabou mordida por um mosquito, pegou, ficou internada. Eu fiquei só, meu filho, eu não quero pegar, não quero ficar nesse hospital. E não que o hospital fosse bizarro, só que eu não queria estar no hospital sem ninguém em Luanda, entendeu? Tipo assim, internado com... Eu já tinha tido dengue em 2003, não indico pra ninguém. Então eu já ficava ali desesperado. Aí a filha da primeira moça que trabalhava lá morreu de paludismo. E ela acabou não indo mais. Isso foi chocante pra mim, assim. Eu falei, a menina tinha 13, 14 anos. Eu não conhecia, mas ela falava da menina, não sei, uma pessoa muito gentil, assim. E ela falava, minha filha, não sei o que, de repente a menina pegou malária e morreu. Então, isso, assim, foi acrescentando, né, nesse caldeirão. Visitamos a ilha de Luanda, a praia, tem um cemitério de navios lá. Então, assim, aí tinha a história das minas. Tinha um cara que trouxe pra gente de presente umas câmeras fotográficas, as caixas chegaram molhadas assim. Eu falei, que essas caixas estão molhadas? Rapaz, caiu no mar. Aí eu preferi não saber mais nada. Só uma cybershot, tá bom. Caiu no mar, tá bom. Então, assim, aí tinha um negócio que era engraçado, que era você fazer... farinha não tem. A farinha lá é um horror. Um horror. Aqui é baiano. Gosta da farinha raiz. Você não tem a farinha, porque tinha o feijão, tinha a carne, o arroz, preparado no modo ok, honesto. Você bota a farinha, você vai suave, qualquer né, velho? coisa que você vai suave. A farinha era disputada a tapa, porque a cada 3 meses as pessoas tinham que voltar pro Brasil, que tinham as férias. E nessas férias também servia para renovar o visto de trabalho. E aí, sempre que alguém ia, era um tapa. Não, traz farinha pra mim, traz 2 pra mim. Não, o fulano já pediu primeiro, não sei o que, aquela coisa, pra levar, trazer na mala a farinha. Porque era um negócio sério que faltava farinha. Então você já tinha ali aquela dificuldade. O miojo sem a farinha. Eu fui no Bob's, o lanche do Bob's na época, $23, velho. Caro, né? Você é doido. Não, é 2009. Ok, o dólar em 2009, mas eu não tava convertendo, né? Eu tava dizendo que $23 naquela época, um Bob's com salsicha, era um hot dog do Bob's, inclusive. Não tinha nem molho direito, enfim. Aí a gente foi ali acostumando com as coisas. Eu providenciei com uma amiga minha que foi, quando voltou lá, trazer o PlayStation, o meu PlayStation. Glória a Deus. Ajudou muito, né? A distrair. Eu lembro que aí, mas quando tinha feriado, aí só a gente conseguia alguém pra levar a gente pra algum lugar, a gente ficava em casa, o feriado todo. Entendeu? Então isso era horror. E aí, tudo era feriado. Visita no Papa. O Papa foi visitar quando eu tava lá. O Papa lá foi 3 dias de feriado. E quando eu ia trabalhar, ia, botava a cara na rua. Não, 3 dias de feriado. Lá vai a gente. Foi que, fazer aquilo que eu consumi de filme, velho. Foi um absurdo. Mas naquela época não tinha negócio de streaming, né? Tipo assim, os filmes não. Os filmes eram. Os filmes, exatamente. Não quer alugar. O que tinha um HD, que um cidadão lá tinha torrent. Ele tinha um HD cheio de filmes antigos e até atuais pra época, que ele baixava. Emule, não tinha Emule? Tinha Emule, cheio de vírus. Isso. Só que já era um HD organizadinho. Então, assim, ele passou, fez, se você quiser aí, podem assistir, não sei o quê. Aí assisti um bocado de filme lá. Às vezes, já assistia repetido. Tentava ouvir jogo, mas era mais de madrugada, né? Enfim. Até consegui a Rádio Sociedade uma vez pegar lá. Sim. Mas foi algo que trouxe, assim, muita experiência, muito contato também com o povo. Teve uma balada que a gente foi, que foi um negócio... Conte aí, Vá. Eu só vou contar uma parte. Tava eu, um amigo, que eu vou preservar o nome, e mais 2 amigas, que eram de lá. E tava o Duque. Na época solteiro, tá? O Duque. Aí a gente voltando de uma festa, o carro começou a escorrer alguma coisa e a gente encostou assim na saída da ilha de Luanda. Aí a gente fez assim, que zorro o carro tá falhando. Aí desceu do carro, viu o rastro, logo depois parou um outro carro.
Saem 4 caras. 2 desaparecem, porque tinha um terreno baldio, os caras desapareceram mesmo. Saíram, não deram nem boa noite. E tinha um maior, mais forte. Ele era, assim, minha altura, bem, bem forte. Né? Oferecendo ajuda. E um menor, mas estatura mais baixa, falando sempre no nome de Deus. Que Deus manda as providências, que não sei o quê. E eles estão precisando de ajuda. Eles, tipo, não sabemos se estão precisando de ajuda. Ah, não, um carro aqui. Não, um carro. Depois a gente entendeu, né? Não, o carro é da empresa, a gente não vai mexer no carro. Não, vocês estão dizendo que não vão mexer porque o carro é daqui de Angola. Se fosse do Brasil, vocês não querem mexer. Eu falei, gente, qual é a relação? Só que o nível de estresse começa a ficar grande, porque você tá ali num país que é dos outros, um país que viveu guerra, que você não sabe como é que as pessoas estão reagindo à sua presença lá, porque tinha uma corrente de que as pessoas que vinham de fora vinham para tirar as riquezas do país, né? Os espaços de emprego, a mão de obra, tudo. Então, isso, você não sabia quem estava ali, né? Como estava ali vendo. Não tinha como esconder que eu era de fora, né? São as pessoas negras de Angola, né? Normalmente uma angolana, essas pessoas pretas, africanas, e a gente, o branquelo lá que vinha, eu imagino que as pessoas não tinham sofrido com racismo, com tudo, e aí vem essas pessoas do país delas, tirar as coisas delas, então assim, eu tinha que respeitar e ao mesmo tempo ficar ligado no que podia acontecer, né? Eu sei que esse cara grandão começou a dizer que ia ajudar a consertar. E o outro começou a falar da palavra de Deus. As 2 amigas começaram a perceber que tinha uma coisa errada e começaram a falar com esse cara com a palavra de Deus. Aí um virou e fez assim, fulano, preciso iluminar, tirou a camisa, foi para debaixo do carro e pediu o celular do meu amigo, que era da empresa. Aí fez, me empresta seu telemóvel. O telemóvel não era smartphone, né? Mas tinha uma lanterninha pequenininha, na parte de cima, era um tipo um Nokiazinho assim, gordinho, e tinha uma lanterninha em cima. Não era não. Não, que era um Noquinha mesmo, uma coisinha gordinha, parecia uma pedrinha assim. E tinha era bem simples. Aí ele foi e emprestou o telemóvel. E outra, eu fui pra lá. Foi um sacrifício pra mim, né? De certa forma. Eu tava juntando todo o dinheiro possível. Aí eu olhei assim, eu falei, eu não vou deixar dinheiro aqui. Já entrou no modo... Chupatinha. Entrou no modo senhor volante, sabe? Eu olhei assim e fiz... Esses caras, eu não vou aceitar extorsão. Aí, esse cara pegou e começou a olhar, fez, acho que eu sei o que é. Bate a motor aí. Eu falei, ó, escorreu a gasolina. Você vai bater o motor? Aí esse meu amigo, não, vamos ver aqui. Foi, bateu o motor, funcionou. Isso, outro lá falando a palavra de Deus, e as meninas lá conversando. E eu procurando saber onde estavam os outros 2, né? Eu falei, vem cá, os outros 2 caras foram pra onde, velho? Eu tinha bebido, mas eu vi. Não apareceram mais, tá? Já adianta. Já dando spoiler. Não apareceram. Mas que loucura. Foram pra onde esses caras? E aí, eu lá preocupado, aí outro levanta, fez, ok, são $100. Rapaz, a alma foi pro pé. Voltou. E já voltou travesti de satangústia, velho. Porque eu fiz assim, eu falei, não. Você vai dizer que você se oferece pra consertar e vai cobrar $100? Eu fiz meu trabalho. Eu falei, você não falou que era seu trabalho, meu irmão? Ah, mas eu fiz meu trabalho, eu não vou sair daqui sem meus $100. Aí esse meu amigo falou, você tem alguma coisa? Eu falei, não tenho nada. Uma notinha de 100 dobrada aqui naquele bolsinho pequeno da calça, sabe? Não tenho nada, não. Foi no dia que eu fui barrado da boate, eu já tava impaciente com isso. Aí, porque eu tava com a moça de lá. O cara olhou, você vê como é. Você é uma moça de lá, o cara olhou e falou, não, vocês não vão poder entrar, não. Eu falei, por que não podem? Pois é. Aí, esse cara chegou e começou a aí o outro vem na palavra de Deus, para com ele, bota a mão nele assim e faz, não, vamos falar sobre Deus, que Deus botou a gente aqui para cuidar, não se preocupe com o dinheiro. Ele, não se preocupe, eu fiz meu trabalho. Eu já impaciente. Aí esse meu amigo tirou 50. Pô, eu tenho 50 aqui. Eu olhei pra ele e falei, não, eu tenho 50 aqui, não sei o que. As meninas começaram a perceber, se retaram com o cara, uma gritaria, isso já tava quase amanhecendo. Aí ele deu 50, o cara saiu de cara feia. Entrou no carro. Aí ele fez, esse meu amigo fez, minha casa pegou meu celular? Eu falei, não. Ele, ei, meu telemóvel tá com você? Ele, tá a ver, eu conserto e você não me paga, ainda acha que eu estou a levar seu telemóvel? Estava. Pegou e bum. Aí o homem da palavra de Deus entrou no carona, o grandão entrou no os dois que sumiram. Ele foi embora, a gente ficou olhando pra cada do outro assim. Fomos vídeo de um golpe, velho. Os caras tiraram. Depois descobriu, né? Os caras mexeram na mangueirinha, tiraram a mangueirinha, viram a gente chegar lá, onde tava tendo as baladas, tiraram a mangueirinha do carro e foram acompanhando, só esperando a hora que o carro fosse apitar. Era um Spark, Chevrolet Spark, o carro da gente. Então, assim, motor 0.8. 0.8. Eu tô falando sério.
Não, é piada. Eu nunca vi Motor isso. zero, vou pesquisar. Spark 0.8. Eu vou pesquisar. É, da velho. Chevrolet. Mas é honesto o carrinho, mas pô, era zero, me chamou a atenção. Falei, pô, velho, 0.8. Pô, como é que pode Spark, o GM 0.8? Eu vou mostrar a foto pra você aqui. Ainda tem aqui preço, tá vendo? Tá tempo. Alguém ainda tá vendendo ainda. 2005 e 2010. Não, é bonitinho Motor 0.8. mesmo. Não sei se você consegue pegar aí na câmera. Bonitinho Vou mesmo. clicar aqui pra botar aí. Ó. É bonitinho, rapaz. Tem... Pra subir a ladeira, chiava, mas funcionava. Aí. Mas, e era realmente da empresa. A gente não queria mexer no carro da empresa, né? Enfim, aí depois ainda foi deixar... As meninas, né? Ah, tem uma aventura antes, nesse dia. Como é que eu esqueci, rapaz? Esse dia é maravilhoso. Quando a gente chegou pra buscar, a gente foi em um bar que eu não lembro. Fui com esse amigo meu, que eu vou preservar o nome, né? Ele fez assim, não, vamos. Mas tem que passar pra pegar. Ela falou, beleza, vamos. Você sabe mulher? Acho que sei. Cai nós, vamos, né? E vai, vem, buraco, né? Chegamos em uma praça, tinha um bar que tinha grade assim no balcãozinho e uma mesa cheia de caras um pouco mais afastadas. Depois a gente foi descobrir que o bar era de um congolês, né? E a galera tava ali, era a galera local. A gente parou o carro pra esperar, porque ele ligou pra menina, né? Fez, e aí? Tô terminando de me aprontar, tá bom. A gente parou o carro. Quando parou o carro, ficou dentro do carro. Cidadão da mesa. Brazuca! Impressionante, né? Vem! Sei lá, uns 15. Estavam lá conversando, 2 mesas juntas, assim. Aí a gente olhou, a gente vai, né? Vai. Aí chegou, saiu. Aí passou lá e conversou com um cara que era um congolês que tava do lado de dentro do bar. Isso pode não ser nada, mas me chamou a atenção. Tinham 15 conversando. O cara do lado de dentro do bar com as grades e lá sentado. Pedia e passava assim as coisas. Aí eu, repito, podia não ser nada. Eu só maldei. Assim, os caras podem ser hostil, ele deixar tudo aberto, sei lá. Aí a gente chegou, os caras, e aí, Brazuca, São de onde, Bahia, Adriano. Aí os caras falaram de futebol, impressionante. Falou de Romário, Adriano. Eu lembro que ele falou de Adriano o tempo todo, em Itália do Imperador. Aí a gente foi falando, então fazendo o que aqui? Então, a gente vai aqui pra uma festa da empresa. É com quem? Com fulana e com Beltrana. Fulano e Beltrana, vocês são namorados dela? Não, não somos não. Porque o ex dela tá aqui. Na cara do cara. E o cara dando aquela risadinha, né? Mas você viu que o cara tava incomodado. Aí disse, não, pô, é tudo colega de trabalho. Só dá uma carona, dá uma boleia. Vai dar uma boleia. Não, carona. Ele, porque é ciumento. A gente tá falando aqui, ficou pra trás, tomou não sei o quê. Eu falei, meu irmão, você tá enchendo o cara, você é doido pensando comigo, né? Eu virei pra ele, falei, vou morrer aqui, velho. Vou morrer, vou esconder o corpo, não sei nem que lugar eu tô. Né? Vou apanhar de graça. E os caras começaram, embora você é grande, eu falei, sou. Eu falei, vou apanhar porque eu sou grande. Eu conheço essa história, bate no grande primeiro, né? É verdade. Não tem isso? Bate no grande, bate no grande primeiro, que já elimina o risco dos caras reagir bem, não sei o que. Eu falei. Aí ele fez assim, vamos marcar um basquete. Eu falei, vamos. Aí. Eu vou dizer que não. Pegou meu telefone e ligou na hora pra saber se era, né? Porque eu falei, esse aqui mesmo, esse. Sim, e aí me conte mais sobre essa amizade de vocês. Não sei o que. Eu falei, não, é amizade, tipo assim, trabalhar junto, não sei o que. Você vai deixar sua mulher ir com o cara, velho? É isso mesmo? Mentira, Aí o outro que tava me tirando, não é mais mulher dele? Não é mais mulher dele? Meu amigo, e o cara que tava sofrendo a gozação calado, que foi pra mim pior. O cara não parecia que ele entrou na onda, não. Ele parecia que começou a ficar impaciente. A cerveja era Cuca, uma cerveja local. Sim, Cuca sim. fresca, né? Que era Cuca gelada. Aí a gente, vamos pegar uma rodada de Cuca fresca. Bora, a gente pagou uma rodada, todo mundo de Cuca fresca. Aí desceu a cerveja. E não passava nem sinal de Wi-Fi, sabe? Eu dizia, meu Deus do céu, que situação bizarra, eu quero ir embora daqui. E o cara Nunca mais, hein? inflando o outro de uma maneira que eu falei, esse cara vai enlouquecer, vai vir pra cima da gente, ele não vai bater no amigo dele. Opa aí, rapaz, também Brazuca, meu irmão. Brazuca é outro nível, não é você não. Tipo, um pé rapada, que o cara escaldando o outro. Meu pai, pra que eu vim? Pra que eu não fiquei jogando videogame, né? Enfim, na hora que tava... Então, elas ligaram, não era ali. Tinha que entrar na rua. Mentira.
Uma rua que não tinha asfaltamento, inclusive. A gente percebeu, né? Enfim, o Spark começou a sacudir. Eu percebi que era dramático na volta, porque na volta... Aí, imagina se tivesse chovendo. Na volta estava chovendo. A sorte é que estava clareando mesmo, né? Que a gente ficou naquela agonia com os cidadãos ali na saída da ilha de Luanda. E aí, quando a gente chegou na hora de devolver as meninas em casa, aí tinha um negócio de uma cratera. Eu falei assim, ó. Parecia pista. Parecia aguinha de pista. O carro fez... Entrou e saiu. Porque ele tava rápido. A água bateu assim em cima na roda. Eu falei, meu irmão, como é que o Spark não ficou aí? Ele, eu não sei, eu não quero saber. E as meninas, desculpe. Eu falei, não, tá tudo bem, a culpa é dela, né? Afinal de contas, nós já estávamos estressados já pelo que tinha acontecido. E aí a gente ainda passou na volta pelo mesmo lugar onde estavam os bares ali, mas já tinha uma outra galera de manhã. Que não era aquela, aparentemente, a gente não ficou, evidentemente, pra saber. Né? Mas foi tudo numa noite só. O pré e o pós, traumático, né? Então isso foi marcante, foi uma história, enfim, chocante. Você ficou quanto tempo lá em Angola? Foram 3 meses. 3 meses? 3 meses. Isso tudo, menino. 3 meses. E aí quando eu tive da agência que eu saí, o dono da agência, ele me mandou um e-mail na época, fez, e aí, tá feliz aí, não sei o que. Eu falei, porra. Feliz é uma palavra muito forte. Feliz é muita gente, né? Aí eu fiz. Veja, ele, não, eu tenho uma proposta pra você aqui. Eu falei, Aí quando eu fui nas primeiras férias, eu já fui avisando que eu não ia voltar. Mas o meu amigo foi comigo e ficou 9 meses. E eu fiz boas amizades lá. Boas mesmo, assim. Inclusive, um cara que era motorista da empresa, era de lá, ele falou, pô, vocês... Foi legal o que ele falou assim, porque foi muito genuíno. Assim, ele muito orgânico, assim. A gente não tinha uma amizade... Não tinha, era dia a dia, bom dia, boa tarde, tudo bom? Ele dirigia. Foi bem. Foi rico pra mim, sabe? Foi bem rico, assim, de experiência, de vida. E aí esse cara, ele virou pra mim. E na agência tinha um terraço bem bacana, que o pôr do sol lá é lindo, lindo. E tem um período do ano chamado cacimbo, que é bem marcante o pôr do sol, o céu ficar vermelho, assim, uma coisa bem bonita, assim. E era uma forma de todo final de tarde, assim, o pessoal da agência ia pro terraço da agência, como eu disse, o prédio era bem legal. E aí e dava pra ver o pôr do sol, enfim. E isso foi algo assim que desopilou muito. Tinha galera, eu nunca fumei cigarro, mas a galera que queria fumar um cigarro ia lá também, ficava. Então era hora de a gente se distrair, conversar. E numa dessas, esse cara motorista, ele chegou e encostou assim de junto em mim e fez, rapaz, você é um cara fixe. Fixe é legal, né? Você é um cara muito fixe. Eu falei, pô... Obrigado. Não esperava isso de você, não. A gente reconhece no jeito de olhar, uma coisa assim, eu reconheço no jeito de olhar. E aquilo me marcou porque eu era muito bombardeado, né? Não necessariamente só de hostilidade, eu já tinha os meus medos, né? A coisa do... Primeira vez que eu morei fora, então... E por ser um país pós-guerra e tanta coisa que foi vendida de que era cuidado com isso, com aquilo, não sei o que, mina. Pô, eu achava que eu andava no meio da rua em Luanda, com asfalto, com tudo, ia pisar por explodir. Cheguei, né? Entendeu? Sim, é verdade. Porque eles falavam muito de mina, e na verdade era uma coisa mais do interior do país. Né? O de Luanda, o pessoal acabou nas construções. Tinha realmente muito sofrimento, tinha parede que ainda tinha marca de bala, mas. E é muito pobre, ponto, é verdade, é muito pobre. Mas tinha muita gente rica. Porque tinha muito mais gente pobre. Tipo assim, pouca gente concentrando muita riqueza, o que não é novidade, né? Não é exclusividade. Hein? Não duvido. Lá tinha assim, uma força muito grande com diamante, sabe? Extração de diamante, tinha questão de petróleo também. Tinha muito chinês chegando na época pra lá. Então é isso, percebia que era um país em construção. Pô, você quer ver uma coisa? A gente foi fazer uma vez no mercado. O Shoprite era o nome do mercado. Era aí no Luanda Sul. A gente era longe, era um evento ir pro Shoprite, né? O transporte público lá na época era incipiente demais. Então tinha muito candongas. Candongas eram as vans, as Topics que tinham, que levavam as pessoas de maneira indiscriminada. Botava 300 aí dentro e o cara dirigia de uma maneira como se não houvesse amanhã, velho. Então assim, eu vi uma vez uma candonga bater no fundo de um caminhão. Parecia uma coqueteleira de gente. E tudo bem, bateu. As pessoas, sai, tá todo mundo bem, um com a mão na cabeça, e o pessoal normal. Vida que seca. Eu falei, gente, que loucura. A gente foi fazer um mercado. Nesse dia do mercado, primeiro que a pessoa do caixa me pediu a caixa de suco que a gente tava comprando. Foi?
Primeiro não, né? Isso foi o encerramento. Antes teve outro evento, mas na hora que a gente tava passando, ela... Ah, pode me dar esse suco? Aí eu falei, posso, tô comprando pra uma casa com 4 pessoas. Como vou lhe dar o suco? Ah, tá bom, não sei o quê. Pediu a caixa de suco mesmo. Depois de registrar, ela pediu a caixa de suco. Trabalhando no mercado, tá? E lá no mercado, que ele era do lado do shopping, tinha um shopping. Esqueci o nome do shopping, mas era tipo assim, em Londres Sul. Shopping e o mercado colados. Tipo o shopping da Bahia e o hiper antigo aqui. Bem colados, colados mesmo. E eu tava com um carrinho em uma fileira. Aí, entre o carrinho e a gôndola, né? A prateleira, aparece um cidadão com um estilete, fazendo assim com o estilete. E olhando pra mim. Ele parou em minha frente, começou a abrir e fechar o estilete. Só que, como eu falei, às vezes você entra num nível de estresse tão grande que você perde o medo e passa a se revoltar com aquilo tudo. Aí eu já fiquei estressado e eu fiquei olhando pra ele assim, tipo assim, o que ele quer com isso? E ele abrindo e fechando o estilete, abrindo e fechando o estilete, abrindo e fechando o estilete. Aí eu falei assim, é o quê? Aí ele, você quer comprar? Eu quero comprar o quê? Quer comprar? Você tá me vendendo estilete? Não tem no mercado? Ele, tem, você quer comprar? Falei, não quero comprar um estilete. Tem alguma coisa pra mim aí? Falei, não. Ele, tá bom, e saiu. Assim, dentro do mercado. E aí essa experiência do mercado foi curiosa também, né? Assim, você tinha assim, as pessoas pedindo ali dentro de maneira bem direta e até quem já trabalhava tinha. E é triste que é realmente um país muito pobre, né? Você vê as pessoas expostas à falta de saneamento. Ainda, assim, o transporte era ruim. Então você imagine, fui pra uma feira chamada Roque Santeiro, ele deve ter falado dessa feira. Sim, que vendia até murro na cara. Exatamente. Eu comprei uma camisa do Chelsea oficial. O cara me vendeu com pirata. Eu falei, essa camisa é oficial. Ele não é pirata. Eu falei, é oficial. Ele não é pirata. Eu falei, então, meu irmão, então quem é, né, é falsificador na fila do pão. Porque a camisa tinha o nome de Essian, o ganês do Chelsea. Número 5. O escudo, o brasão, tudo. E veja, eu tinha comprado uma camisa oficial da minha fornecedora Adidas meses antes. Perfeito. Perfeita. Ele não é. Eu falei, beleza. Deixa lá. Mas vendia bicho, vendia carne, vendia equipamento eletrônico. Se você quisesse dar murro na cara de alguém, você ia lá, pagava. E alguém dava. Imensa. Fechou essa feira. Fechou, né? Fechou logo em 2000. Rapaz, mas era no nível de precariedade. Você andava no barro, pô. No barro. No barro, mas era muito grande. Muito grande. Eu não visitei um terço da feira assim. Eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que vendia lá. De tudo. De tudo fechou mesmo. De tudo. E aí, quando você voltou pro Brasil, Cássio, como é que foi? Continuou na mesma empresa? Hein? Continuou na mesma empresa? Publicidade? Nada. Publicidade você muda direto e não é por nenhum problema, não. É que as coisas vão. Você tem um desgaste, repente uma proposta, aí você vai. E eu sou inquieto por natureza. Eu sou inquieto. Então, quando eu voltei pra minha empresa, sim. Foi ótimo. Aí passamos um tempo lá. Aí depois eu fui morar em Sergipe. Também com publicidade, né? Quase 10 meses em Aracaju, trabalhando pro governo de Sergipe, em agência do Rio. E o futebol, esse período todo, então, paralelo? Paralelo, mas escrevendo, blog, essas coisas assim, algo bem incipiente. Em 2000 acho que foi 2010. Foi 2009, não lembro. Eu entrei... então, eu quis tirar o tal do DRT. Sim. Entendeu? Eu falei, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero ter DRT pra de repente estar em rádio e TV. E aí eu fiz o curso técnico do ETEBA, da Escola Técnica da Bahia. De quê? De rádio e TV. Porque esse curso, ele era reconhecido pela Delegacia do Trabalho e você podia ter seu certificado e seu número de DRT, porque tinha... era um período em que tinha baixado uma lei que só poderia trabalhar quem tivesse DRT. Mas depois caiu para jornalista, não foi um negócio desse? Para jornalista, quando o jornalista se formava em jornalismo, já tinha meio que isso no combo. Tem uma lei, assim, depois que acho que qualquer pessoa que exerça a função se equipara. Aí é o diploma. Era o diploma de jornalismo. Isso foi o diploma de jornalismo. Foi uma tragédia, né? Eu trouxe Luiz Felipe Veloso. Abriram mão do diploma de jornalismo. E eu não sou, eu não falo que eu sou jornalista, não me formei em jornalismo. Eu pratico, né, coisas inerentes ao jornalismo, mas não sou, eu sou publicitário. Sim. E técnico, tenho formação técnica em rádio e TV, né? Porque fiz o curso, só que aí pronto. Quando eu fui para Aracaju, eu tava no meio do curso, eu tive que parar. Aí voltei, aí faz isso, faz aquilo, entra período de campanha política. Para quem trabalha com publicidade e campanha política, é um período muito bom.
né? Porque é um período que você trabalha muito, muito, acaba tudo assim em volta, mas normalmente recompensa financeiramente, né? Então, quando eu parei para me tocar, que faltava uma matéria para concluir o curso, eu falei, tem que resolver isso. Aí quando foi em 2015, eu finalmente fiz a matéria e concluí. Aí em 2015 ainda, eu tive uma oportunidade do um rapaz chamado Zé Parada, que ele... Parada que foi no Barradão, muitas vezes era o locutor do Barradão, depois de tempo. Zé Parada. Ele na época não, na época era radialista, e ele falou assim, pô, eu tô querendo montar uma equipe aqui para fazer um programa na Rádio Transamérica, não tenho dinheiro, não tenho nada, é pós-jornada. A jornada, pra você entender, Ju, é assim, você tem o pré-jogo, o jogo, e logo depois do jogo, uma horinha ali de debate sobre o jogo com a mesma equipe que transmitiu. Isso era a jornada. A gente entrava pós-jornada, não é pós-jogo. Você topa o sábado? Eu falei, topo. Tinha acabado de nascer meu primeiro filho. Mas minha esposa ali... Deve ter amado, hein? Mas a Aline, né, que a minha esposa sempre foi muito... Assim, sempre foi muito compreensível, porque sempre viu esse brilho nos olhos quando eu falo disso, né? Ela diz assim, ó, é horrível porque você não trabalha, né? Então assim, você consome tudo sobre futebol de maneira muito grande. Vai relaxar como ver no futebol, e é verdade. É horrível. Tipo assim, então eu vou relaxar que eu vou botar um joguinho. Ou seja, eu tô trabalhando sem sentir que tô trabalhando, né? Então... E isso talvez é o que me sustente até hoje fazendo rádio, né? Porque quando você vai fazer rádio, jogo de futebol no rádio, você pega no final de semana, invariavelmente, ou sábado ou domingo, ou os dois, você sabe fazer um jogo. E toda a mobilização de um jogo dura em torno de 6 horas. Você imagina? Que beleza? Homens. Imagine a família como fica, né? Com isso. Então, os filhos, pai, tem jogo hoje? Tem. Ah, tá. Não sei o que, entendeu? Aí. Mas. Ela percebe que eu gosto e eu gosto também. Sim, sim. Às vezes até é bom, né? Sai de casa um pouquinho, vai trabalhar, vai. Gasta um pouco dessa energia aí também, enfim. Aí você distrai. E veja, eu não, aí é que tá. Eu não sinto o peso total do trabalho nisso. Sim. Eu quero ver aquele jogo. Eu quero viver a atmosfera daquele estádio. Então isso traz Seu trabalho é tudo que uma boa parte dos homens querem. Falar sobre futebol durante 6 horas seguidas. Só assim, ok, são 4, porque uma hora indo, uma hora voltando, mas pensa o seguinte, você não pode falar tudo, né? Porque às vezes tem coisas que você tem vontade de falar e não pode. E quando você tá no estádio, você larga e foi, né? Acabou. Mas lá não, lá você tem que segurar. Mas sim, de forma geral é isso. É algo que todo apaixonado por futebol e a maioria dos homens gostaria. Então eu entrei na Transamérica em 2015. No final de 2015, um amigo meu que é publicitário, que continuava exercendo publicidade, tá? Sim. Normalmente ali. Eu trabalhava na época na Layout. Eu tinha também participado ativamente do processo de democratização do Bahia, que é um movimento partiu dentro da agência que eu trabalhava. O dono da agência que eu trabalhava, que hoje é o ministro da comunicação do Brasil, né, que é Sidônio, ele foi provocado ali por nós mesmos e ele é bem competitivo. Topou fazer um movimento que unificasse ali força política, financeira, comunicação, para tentar mobilizar ali uma mudança no Bahia. Para que os sócios do Bahia, os torcedores do Bahia pudessem ser sócios, votar, escolher presidente, enfim. E aí, isso me deu um envolvimento também com o futebol fora imprensa, né? Eu não era imprensa. Então participei de muita coisa importante naquele período, enfim, o movimento, tudo, até acontecer de fato a democratização e os espaços iniciais do Bahia como Clube Democrático, associação, tudo, o plano de sócio sendo redigido lá dentro da agência, tudo. Então, assim, muita coisa aconteceu, porque hoje o Bahia tá voando, né? Mas o Bahia teve dificuldade ali em 2013, 2014. Fica pesada, né? Foi pesado. E aí, quando eu entrei na Transamérica, fazendo isso na Transamérica, ao mesmo tempo tinha a agência e um amigo meu publicitário, que é o Fábio Domingues, que é um cara gênio, assim. Ele é um cara que tem uma visão muito à frente. É porque ele enjoa dele mesmo, na verdade, várias vezes. Ele não quer mais não. Eu falei, meu irmão, isso aqui é bom demais, é você que fez. Mas não quero não, pode tocar aí. E sai, é assim. Ele veio, me provocou para que a gente tivesse criasse alguma coisa de conteúdo para YouTube. 2015. Ele fez assim...
pensei uma coisa que a gente pudesse, assim, falar um pouco mais solto, sem as amarras das mídias tradicionais, o que é que você acha? Falei, vamos. Aí a gente começou o projeto, idealizou, ele trouxe o nome, Brocando a Rede, aí virou BAFC, Brocando a Rede, porque é a rede de futebol e a rede da internet, né? A rede de computadores. Para quem é você que tá ouvindo que é novo, a internet era chamada Rede Mundial de Computadores, né? World Wide Web. Exatamente, que é de onde veio o www. Então, a gente começou esse projeto aí, o dono da produtora, Leonardo Rossi, né? Na época era RX30, hoje é R5. Ele sempre foi um cara entusiasmado com conteúdo, uma cabeça à frente também. Aí a gente conversou com ele, fizemos a primeira gravação, assim, tipo com um piloto, na antiga agência de minha esposa. Ela cedeu a estrutura. Aí um profissional incrível de captação de áudio, Fábio Serrano, que toca, sabe Faustão? Que toca música. Fábio Serrano tá lá na guitarra de Faustão. Na guitarra ou no baixo, porque às vezes eu confundo quem faz a guitarra e quem faz o baixo. Ele é um cara assim incrível, ele se levou o equipamento dele. Aí o Jonga, que é diretor de cena, foi outro monstro assim. Só fera. Só fera. Tudo pra ajudar a gente no projeto. E Pedro, que hoje é meu sócio, já era meu amigo, jogava bola comigo. Pedro virou pra mim e a gente fez, Pedro, a gente precisa de alguém que seja a Vitória participar desse programa aqui, porque a gente tem eu e Fábio, os dois são Bahia. Ele, não quero participar desse programa, não, eu quero ser sócio. Boa. Eu quero estar junto. Falei, então juntou, aí ficamos os 4. E aí em 2016 gravamos a primeira edição do Papo Categoria, que era o primeiro programa, que consistia em você receber um convidado, né? A gente teve a honra de receber o presidente do Bahia como primeiro convidado, que era Marcelo Santana. O presidente foi eleito em 2014, final de 2014, teve a gestão em 2015, 2016 o Bahia já estava bem, tudo, e ele topou ser convidado, só que é experimental para todo mundo, gravado. A gente recebeu um patrocínio, né, cervejaria, e combinou, né, com a cervejaria uma data base para onde o episódio seria. Então a gente gravou. Quando a gente gravou, o Bahia tava vivendo um mar de rosas, ganhando tudo, tava bem. Não tinha ganhado o Campeonato Baiano, mas tava bem, assim, na Série B, enfim. E a gente tinha uma relação, porque Marcelo Santana, ele é jornalista por formação. E a gente, assim, trocava ideias sobre futebol, volta e meia, ele já conhecia Pedro. Então, assim, existia, o irmão dele é um publicitário, a irmã dele é publicitária. Márcio e... Meu Deus do céu, ela me matou. Que eu vou esquecer o nome dela. Que eu vou lembrar. O nome da mulher. Ana Santana. E ela é um amor. Trabalhamos juntos, fizemos coisa pra Eletrobras juntos lá. Ela mora no Rio até hoje. E aí... Eles são publicitários, a gente tinha uma relação assim. Então ele foi, muito à vontade, e a gente foi fazer a primeira gravação. Não estipulou nada. Tinha cerveja à vontade. Uma câmera Red, com uma câmera maravilhosa de filme publicitário lá na nossa exposição. Uma luz feita por Jonga, por Júnior. Assim, uns caras feras disso. Era tipo estética de publicidade mesmo. Então isso foi, assim, disruptivo pra época. Pra um programa que era o que hoje é podcast. Só que na época não tinha live, não tinha nada. Então a gente montou ali uma estrutura, e aí, meu irmão, vamos lá? Vamos. E Tami começou a beber e a fazer entrevista. Mas e aí? E isso e aquilo? Isso aí, pô, mexe muito comigo, não sei o que. Tami. Inclusive, interrompi a gravação pra ir no banheiro, que eu falei, eu não tô aguentando, eu vou me mijar, licença, presidente. Cortei o eixo da câmera, foi um caos. Mas, enfim, aprendendo. E aí, saiu lá 3 horas de programa de gravação. O presidente do Bahia se emocionou. A gente dando risada de besteira. A mesa socada de lata e cerveja, e garrafa de cerveja, as canecas lá. E todo mundo rindo. E é um negócio maravilhoso. Clima gostoso, Bahia bem, pois bem. A gente ia tirar o material da câmera, levar pra ilha de edição, decidir o formato, fazer o corte. Era um outro ritmo. Hoje a gente faz corte aqui. No celular. Sim. Naquela época não, é menos 10 anos, mas é verdade, 2016. Não, 10 anos pra cá, companheiro, mudou tudo. São 10 anos, assim, quase 20 de mudança e transformação. Não é? Pô, isso. Você hoje faz live de celular, naquela época você tinha que trazer pra live, a gente só foi descobrir depois, que aí Léo tava tentando já adquirir esse equipamento, que você trazia um equipamento que era um trambolho, que você ficava apertando os botões e fazendo código de câmera. Era legal pra época, e você conseguia transmitir ao vivo ali. Por um link que gerava não sei o quê. Não tinha StreamYard, por exemplo. Tá? Não tinha nada disso. Ou celular, internet ao vivo. Não existia. E a gente foi. Enquanto isso, o Bahia
perdeu 4 jogos seguidos, demitiu o técnico. E a gente editando, né? E o pessoal, esse cara tem que ir embora. E a empresa, a patrocinadora chegou via agência de minha esposa. Antiga agência de minha esposa. E ela, cliente quer no ar, viu? Data tal. Eu falei, não, vai tá. Realmente editando, impressiona, não sei o quê. Pois bem, aí o Bahia contrata Guto Ferreira. Gordiola. Ele começa bem, mas de repente marcamos a data. Não estou enganando, era 6 de julho ou 7 de julho de 2016. Pronto, marcamos, anunciamos, jogamos um teaser do lançamento. Pô, maravilhoso, não sei o que, etc. Tal. Aí a gente foi olhar na tabela. Na véspera, o Bahia ia receber o último colocado do campeonato na Fonte Nova. Aí a gente, graças a Deus. O jogo que tá perto do lançamento é esse, tá certo? Tudo certo? Sei o que, ó, agência, ó, anunciante, ó, presidente, ó, equipe, tudo certo, isso aqui. No dia do jogo, Bahia 0, Vila Nova 1. Mentira. Pode pesquisar aí. O Bahia perdeu, velho. Eu falei, eu não acredito. Você é Lady Murphy. Aí a torcida queria ver não queria ver o presidente do Bahia. Presidente. Aí a gente fez assim, minha cara. Casa caiu, né? E aí, rapaz, não vai pro ar. O pessoal começou, não vai pro ar. O presidente não, isso aí não pode. Mas como é que não vai? Tem não sei o quê. Resultado, levamos o conteúdo. Não tivemos acesso ao presidente do Bahia no dia que ninguém tinha. O cara tava numa situação bizarra, né? Muita pressão dos grupos políticos em volta do presidente do Bahia dizendo pra não ir pro ar. E a gente tesando que tinha que ir. E a gente levou pro irmão dele. Eu e o Fábio sentamos no computador na agência que ele trabalhava na época. Fomos mostrando episódio por episódio que ia, corte, né, do episódio, dos destaques de cada corte. Porque eram 2 tempos, ou era um tempo inteiro. Enfim, é um formato longo, era um blocão de programa. Acho que eram 50 minutos de programa. A gente foi cortando, aí ele fez, ó, isso aqui não vai não, velho, isso aqui não, tá tudo bem, agora de cá você tira, tá? Foi negociando assim, o que ia tirar. E aí botou. Só que quando botou, ficou a parte de que ele disse que, pô, às vezes, a responsabilidade, a pressão, a deslealdade de que ele sofria, ele chorava. Aí, velho, foi corte pra tudo que é lado. Todo mundo deu pautou mídia, o pessoal, presidente do Bahia diz que chora no banheiro. E que não sei o que. Pronto. Pra gente, pro projeto, explodiu, foi bom, né? Foi ótimo. Porque aí depois já veio Preto Casagrande, que contou uma história que ele foi pirraçar um jogador do Bahia e usou a mulher do jogador do Bahia, que ele não tinha relação nenhuma com ela, mas usou pra provocar, o cara quis matar ele. Isso virou uma história. Ele sabe disso. Parreira. Preto Parreira. É isso, Preto Parreira. E aí ele contou e o corte já foi longe. Aí veio Darino Senna, na época era da TV Bahia ainda, e não dizia. E ali ele revelou pra que time ele torcia. Aí, e começou. Foi um negócio maravilhoso assim. E aí o Bahia começou a ter medo de mandar jogador. Ah, é. Porque, pô, toda vez que eu mandar alguém pra vocês aí é um B.O. É que nem podcast de polícia, não tem mais. É, porque toda vez é um problema. Tem que apagar um incêndio. Não, pelo amor de Deus, a gente faz aqui. Vão falar. Pra gente foi ótimo, pra ele acabou sendo um desgaste muito grande. Né? Mas a gente, assim, não teve nenhum tipo de rusa, problemas. O Bahia continuou mandando jogador, mas o jogador ia brifadinho, né? Ó, você não vê anunciar a música, não bebeu muita cerveja. O professor. A gente foi controlando Feijão. Feijão foi incrível, né? Feijão disse que, enfim. Olha. Teve um jogador que chegou cortado de cana já, enfim. Mas a maioria foi maravilhoso, assim. E isso deu pra gente, assim, uma marca. O Papo Categoria, o Papo Categoria. Nesse meio tempo, a gente dedicando ao Bahia Futebol Clube, criamos Quiz, que foi um programa de perguntas e respostas levando as pessoas pra lá. 3 de acréscimo, que era um formato que só podia 3 minutos de comentário sobre o jogo. 3 minutos cortava, você podia estar no meio do raciocínio e se lasca. Então, o jogo foi assim, acertado, não sei o que, cortou, acabou. 3 minutos, era 3 de acréscimo. Massa. E tinha um chutão, que era uma competição entre a gente dando palpite. Não tinha negócio de bet como tem hoje. Tinha. Não tinha. Não foi pra isso. A gente criou porque a gente queria dar os palpites, fazer a resenha dos palpites. Competição entre eu, Pedro e Fábio. Então isso aí rolava. Foi massa. Mas isso não estava conseguindo ser convertido em dinheiro, tá? A gente desembolsava mais do que recebia. Aí, seja em tempo, seja em aporte mesmo. Sim. Contamos com a generosidade absurda, imagina. A generosidade absurda ali da produtora, porque Léo já tocava a produtora, mas o pai dele, seu Nelson, fundador, nativa, dizia, Léo, e aí? Lá, não, vamos, não sei o que. Então, assim, eles foram muito parceiros mesmo, sempre foi. Então, continua com a gente, né? A gente com eles. E investindo. E a gente foi assim até outubro de 2019. Mas nesse período,
me aproximei mais de Pedro, eu falei, pô, Pedro, tava na Rádio Transamérica, mas tudo, Pedro, rapaz, você tinha que fazer na Rádio Sociedade, onde eu sou comentarista. Sim. Aí eu falei, pô, eu sonho com a Rádio Sociedade, pô. A Sociedade é minha referência. Aí ele fez assim, eu vou levar, vou falar com o Magrini pra levar você lá. Eu falei, pô, na hora. Expedito Magrini, que até hoje é meu chefe. Aí Magrini tá lá, Magrini, vamos marcar aqui. Aí eu lembro que ia ter um Vitória e Cruzeiro, viu? No Barradão. Ele finge que é o pré-jogo de Vitória e Cruzeiro. Eu fui lá, nervoso, porque eu já tinha feito, durante o curso de Rádio e TV, no início, um teste pra passar alguma coisa por escrito e eu tinha sido reprovado na Rádio Sociedade. Eu não sei como, assim, o que é que pegou. Porque eu já escrevi, eu já era consolidado como publicitário, né? E acho que escrevi certo, a parte técnica, as 2 barras ali das laudas, enfim. Vida que segue. Acontece, não. Mas tem um filho de alguém que. Enfim. Tinha muita gente concorrendo pra pouca vaga. Pois é. Sem mágoas. Aí, quando eu tava lá, eu comecei a comentar e Magrinho fez assim: não, tá bom já. Não volto mais. Aí, eu falei, pô, esse não tá bom já. Foi o quê? Foi muito bom, não preciso ver mais nada, não. Agora eu preciso conversar com o Lobato. Falei, você gostou? Ele, gostei, pô. Olha aí, o operador. Né? Então, assim. Aí eu fiquei todo emocionado, tudo. Aí Pedro, rapaz, eu lhe falei que era bom, não sei o quê. Magrinho, não é mesmo. Aí pronto, aí conversei. A rádio não tinha, na época, um espaço propriamente, porque a rádio é uma rádio muito organizada, assim. Por muito tempo, e eu acredito que até hoje, talvez seja a única, eu acho que eu vou ser injusto com alguma. Mas é uma das poucas que tem. Paga carteira assinada, carga horária definida, benefícios. E isso no meio do rádio, eu só achava que o meio de publicidade ele era um meio puxado para quem trabalha, né? O meio do rádio é muito pior. Muito. Muito. Eu, tipo assim, não compara. Não compara. O trabalhador médio de publicidade, ele tem um acesso a salário e a... Não vou falar de benefício, não, que a agência é bem complicado. Mas a faixa de remuneração é muito melhor no geral do que a faixa de remuneração do trabalhador rádio. Do rádio mesmo. Muito, muito. Mas pra mim não era o caso, mesmo com um filho pequeno, na época não era o caso, na época que o dinheiro viesse, eu queria, na verdade, construir uma reputação, ter uma oportunidade, mostrar trabalho. Então, aí o diretor da rádio, na época era o Lobato, ele fez assim, rapaz, ó, eu não tenho um formato pra você assim. Eu posso dizer que você tem uma cota, você tentar vender, se você quiser, pra você ter chance de ganhar alguma coisa, mas eu não tenho como lhe garantir. Eu topo. Eu quero. Não tem problema nenhum. E aí a escala que for, eu vou, faço o jogo, enfim. Conversei com o comercial, né? A Raquel, que até hoje é comercial também, me deu um suporte muito grande. Eu falei, ó, eu não vou vender, não sei vender. Mas eu preciso estar aqui. Ah, não? Ah, tranquilo. Vamos nessa. Foi, e aí aos poucos foi. Aí já. Remuneração, já apareceu. Eu falei, olha, temos aqui um contrato. Tá ótimo, tá bom, tá não sei o quê, tá legal. Como eu venho de publicidade, pratico publicidade, porque eu continuei, porque eu saí da Leal, fiquei fazendo freela ali, aqui, aí vem os intervalos de campanha política, né? Que aí a rádio odeia. Mas eu não tenho como. Eu falei, gente, se eu pudesse, eu fazia as 2 coisas, mas não deu. Eu não posso abrir onde fazer campanha. Sim. E eles, assim, também não tem o que reclamar, não. Parceria total, beleza, como não sei. E é PJ. Porque ali foi um formato bom pra todo mundo que fosse PJ. Tem uma empresa, a empresa presta serviço, tá tudo bem. Acho que isso é bem resolvido mesmo. E aí eu saía, fazia os intervalos de campanha política, eu passava fora, mas eu ia e voltava. Mas esse ida e vinda, em 2016, teve um período que eu não acertei com a rádio após uma campanha. E aí eu fui aí pra Rádio Globo, trabalhei com Mário Freitas, mas durou muito pouco tempo, Paulo César Gomes, caras muito legais, assim, muito bacanas. Mas eu acabei voltando pra Rádio Sociedade pouco tempo depois, assim, em março. Eu já teve um convite, a gente sentou, afinou os bigodes e aí voltou a trabalhar. Então nessa brincadeira aí já faz 10 anos, no final de 26, né? Eu entrei em dezembro de 16 na rádio. E pra mim, assim, e já fiz jogo. Teve ano que eu fiz mais de 100 jogos. Nesse ritmo aí. E pra mim é algo assim, acho que eu tenho um prazer muito grande e que me realiza muito. Agora, assim, de maneira muito transparente, não é algo que naturalmente pode sustentar um padrão de vida confortável para quem tem filho, para quem vive no Brasil, sabe, né? Então, assim, hoje
o rádio é algo importante para mim. Não vou dizer que a mineração é ruim, não. Para mim não é. Mas eu vim de uma realidade que se eu tivesse que ir só pro rádio, eu ia ter que mudar o meu padrão de vida. Só que aí você já botou 2 filhos no mundo, você já tem, né? Casamento deixa de ser uma sociedade também, né? Que você tem as responsabilidades compartilhadas, né? Minha mulher é empresária, ela constrói muita coisa. E não é uma questão de dependência, é uma questão de, porra, a pessoa tá construindo de lá, eu vou ficar o tempo de coisa dentro, então tinha que estar também tomando decisões racionais, não só emocionais. Então, eu fiz questão de conciliar sempre possível publicidade com essa parte de comunicação. Entrei em TV, na TV Aratu em 2022, uma experiência maravilhosa também. E terminou assim em 2022 sendo mágico, porque aí vem a vantagem de ter a coisa da via publicitária. Com o Matheus Carvalho, que era meu líder na época na rádio, na TV, Aratu. Ele fez assim, se você fizer um projeto para a Copa, dá para pensar em a TV mandar. Eu falei, então vou fazer. Ele faz. Fiz um projeto. E-mail. Usei aplicativos de edição de imagem, de montagem de apresentação, escrevi, apresentei linha editorial, o que ia fazer para a internet, o que ia fazer para entregar na TV. E a dona da TV, a Ana Coelho, quando viu, apresentei para ela falou assim, tá maravilhoso, a gente vai fazer. Teve emoção, porque era ano de campanha. Então, e a Copa, em 2022, por conta do calor no Catar, no meio do ano lá é verão, né? A Copa foi marcada para o final do ano. Então ela começou 18 de novembro, 21 de novembro. E foi até 18 de dezembro. E aí, não foi nesse período. Antes teve a período da campanha. Então eu saí para fazer campanha, deixei as coisas mais organizadas lá. Só que aí, a dona da empresa, da TV, saiu para ser candidata a vice. Ah, foi? Foi. Ela foi candidata a vice de uma chapa, né? Uma chapa forte, né? Do Neto. E o projeto, todos os projetos de TV que tinham uma relação direta com ela, a TV foi tocando sua vida, mas aí quando eu voltei, tinha gente lá disposta a fazer acontecer, mas muita coisa não tinha andado. Eu achei que não ia, mas em 15 dias a gente resolveu que ia, a TV foi, bancou, e eu passei de 18 de novembro. Na verdade eu saí 16, eu acabei chegando 18. De 18 de novembro a 19 de dezembro, no Catar, cobrindo a Copa do Mundo. Massa. E foi algo que, pra mim, se dissesse assim, rapaz, o que é que... Eu brilhava o olho e eu tive tanta coisa lá maravilhosa acontecendo comigo, assim. Primeiro que, assim, uma sorte. A Copa inteira aconteceu na cidade. Não foi num país, não foi num estado, foi numa cidade. Pequenininho, muito mais Doha, prático. Né? Doha, tipo assim, o Salvador, geograficamente, é maior que Doha. Entendeu? Mas Doha cheio de soluções, né? Protetorado lá, né? Então, assim, tem uma família real, Altani, e assim, tem muita pobreza e tem muita riqueza. E a Copa aconteceu, não tinha riqueza. Então, assim, a experiência no Catar, esse mês inteiro, vivendo a Copa, acompanhando todos os jogos, indo pra estádio. Sonho, né? Oxe, eu não consigo descrever. Ainda tive, assim, eu tenho um outro projeto que eu acabei desenvolvendo, o Bar Futebol Clube parou em 19, né? Voltou só agora. Aí em 19 eu tinha iniciado outro projeto que não tinha a ver com o bar, mas podia conviver com o bar. Foi o Futebol S.A. Que é uma abordagem, e foi na Rádio Sociedade, mas com sócios que são meus amigos, assim, o Renato Guedeville, o Marcelo Azevedo, que é dono de agência de publicidade, né? Ainda tem agência, mas agora já toca empresa no oeste do estado, em Luiz Eduardo Magalhães, ele mora, e Tom Asma. E a gente, para abordar o futebol sob a ótica dos negócios. Então é bem segmentado. A Rádio Sociedade nos deu a oportunidade de fazer esse programa lá. E o resultado foi maravilhoso. A gente explodiu para fora da Bahia via Spotify. Sim. E a audiência da rádio, que a gente olhou com... eu falei assim, pô, a gente vai ter uma perda aqui, né? Porque a gente vai falar de negócio. Ao contrário, a gente tinha números ótimos no Ibope. Um sábado de manhã, a gente vinha depois de Armando Mariano, que é um cara assim consagrado. E era um público feminino e mais velho. Então tinha uma curva que acontecia. Poxa. E veio e começou a rolar. Então a gente passou ali na Rádio Sociedade, se não me engano, foram
A gente só parou por causa da pandemia. E aí depois voltou ainda um pouco. E aí depois só foi sair em 23 de lá. Rádio Sociedade. Então, sim. E o Futebol SA foi sendo tocado também. E nesse Futebol SA, durante a pandemia, a gente entrevistou um cara fantástico, que já foi... talvez eu não sei nem se eu vou acertar o cargo, mas assim, um cara importantíssimo, um VP mundial de marketing da Coca-Cola e VP mundial de marketing da Visa. Conhecimento absurdo de marketing, de branding. Cara. O nome dele é Ricardo Forte. É brasileiro. Na época ele morava em Atlanta, nos Estados Unidos. Hoje mora em Portugal, não sei se Lisboa ou se Braga. E um cara assim, uma cabeça assim, você fica vendo o cara falar e fica, meu Deus do céu, coisa maravilhosa, que conhecimento. E a gente tinha tido uma conversa com ele lá, entrevistando, né, o Ricardo Forte, porque ele apareceu lá. Pô, que legal. Aí um amigo nosso, foi Renatinho, que foi, você sabe quem é esse cara que tá comentando aqui no chat? Eu falei, não. Eu vou mandar pra vocês o currículo dele. Tipo, tem que chamar, pô, esse cara aqui. E ele foi, assim, muito gentil, assim. Você vê que o cara é profissional em tudo, velho. Na hora que ele montou na casa dele, na pandemia, o cara tinha luz, uma coisa estruturada aqui. Ele tava afastado, tava com uma roupa assim. Então, assim, o cara é um crânio, velho. Um cara fantástico. E depois dessa... E foi engraçado que ainda brincamos, assim, né? Que a gente foi falar de um episódio que o Cristiano Ronaldo afastou uma Coca-Cola. Sim, lembra disso? Ele ficou com a água. Aí ele fez assim, olha, eu sou um fã do Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo tem que saber que tem mais gente no mundo que gosta de Coca-Cola, tem mais gente no mundo que gosta do Cristiano Ronaldo. Aí, achei maravilhoso. Aí eu brinquei, eu falei, é certo. Mas eu gostaria de pedir ao senhor que não abuse da nossa pujante audiência para fazer mexendo no seu produto. Aí ele não deu outro. Aí ficou trincando. Então a gente tinha, assim, um cara que era muito sábio, que era muito... assim, uma bagagem absurda, acrescentava tanto para quem estava acompanhando, e ao mesmo tempo numa leveza, numa forma muito bacana de conversar. Sim. Então a gente costurou. Pois bem, corta, editor da vida. A gente trocou rede social, o Lute é um cara assim, como eu falei, um cara fora de série. E eu achava fora de série antes da Copa, depois. Você vai entender por quê. Eu tava no Catar e até a estreia do Brasil, né? Um pouco antes da estreia do Brasil, e minha rotina era muito frenética lá, tipo assim, eu não queria, só dormia por necessidade. Era acompanhar tudo, registrar. Um clima de segurança muito, muito grande, assim, você andava em qualquer lugar, metrô, eu abria meu computador, deixava lá, baixando alguma coisa, ia ver um take melhor, botava um gimbal, um tripé, em lugar público, aberto, gravava. Eu criei um formato chamado Palavra Encaminhada. Eu brincava com a encaminhada do enviada e pelo fato de eu estar caminhando, saindo do metrô, voltando, eu abria, fazia um vídeo gravando, comentando o que eu tinha visto no dia. Sabe por que eu fazia isso? Porque ninguém ia me abordar e tomar meu telefone. Não ia. Assim, não é que... Não é por valentia minha, não. Não é isso. Não, isso não acontece. Eu vou lhe dizer. O metrô, um cara esqueceu um iPhone. O metrô. Eu entreguei ou melhor, eu apontei, eu fiquei com medo de pegar. Eu apontei e fiz, tem um iPhone aqui. Aí um cara pegou o iPhone e fez, pode deixar tranquilo, eu vou entregar. Aí eu fiquei olhando se o cara ia entregar. Ele desceu na estação, virou pro segurança da estação e fez, uma pessoa esqueceu. Eu não sei o que ele falou exatamente isso, mas deu pra ver ele entregando. Na CCR metrô. Igualzinho. Então existia essa coisa que facilitava, assim, que você só se concentrasse em acompanhar as coisas, em fazer. Você não tinha determinadas situações e até a própria coisa relacionada à cultura deles, em que eles têm algumas restrições, alguns rigores. No duro isso não foi sentido, sabe, assim... Por mim, não. E eu fiz questão de conhecer, eu visitei o Museu de Arte Islâmica deles, que é um absurdo. É o mesmo cara que projetou o Louvre. É absurdo. Assim, como é bonito, como tem coisas. Tinha o Museu do Futuro. Eles têm, assim, um cuidado com a arte, com cultura, que eu acho, assim, fantástico. A cidade estava muito efervescente, assim, muito bacana. A experiência foi incrível. Jantamos no deserto de noite, né, com a família Qatari. Ofereceram um jantar, comi carne de camelo com a mão. Assim, a experiência foi muito massa.
É frio. Tinha fogueirinha, tinha tudo. Foi assim, bebi leite de camelo, né? Leite de camelo que diz que é forte, né? Aí eu fui, né? E quem foram comigo, Alex Lopes, da TV Aratu, e Davi Melo, que é o cinegrafista também, figuraços assim, compartilharam essa viagem o tempo todo. A gente só se dividia quando era por pauta, né? Porque eu tinha pauta o dia todo, com 4 jogos por dia, não queria perder nada. Então, ó, tô partindo, fomos, metrô, excelente. Detalhe, o transporte público era gratuito durante todo o período da Copa, tá? Então, assim, você entrava e saía quando você quisesse, seja ônibus, metrô, enfim. Tinha Uber, mas era só em situações, enfim, específicas que quase nenhuma eu peguei. Eu fui Tava lá, assim, e aí vi esse Ricardo Forte postando uma foto de um auditório. E aí ele marcador. Foi um cara bacana. Eu falei, porra, tô aqui também, vamos marcar pra você ver ele, vamos, tô aqui no hotel. Tal. Era até o mesmo hotel da seleção brasileira. Eu falei, pô, não, eu vou aí. A gente foi, se encontrou, conversou, tirou foto. Eu mandei foto pros meus sócios do futebol. Eu disse, rapaz, que massa que tá aqui. A gente conversou. Ele trouxe coisas de futebol brasileiro, que sabia que estava acontecendo em relação à formação da liga, tudo. Eu tive cada furo, meu irmão. Mas eu prometi que eu não ia falar. E acabaram acontecendo depois, viu? Sobre quem ia pra tal liga, quem não ia. Enfim. Aí, bacana, tudo. Tivemos uma conversa no dia. E nessa conversa, inclusive, eu falei que tava ali pela TV Aratu, acompanhando. Que tava acompanhando tudo. Entrei num grupo de venda, troca de ingressos, né? Muito cambista brasileiro, muito impressionante. Parece que joga água, vira gremlin, assim. Sabe? Vem multiplicando. Muita gente que às vezes foi pra lá pra fazer negócio, trabalhar com negócio. É muito brasileiro fazendo isso. Cambismo. E aí, um dia de Brasil e Sérvia, que era estreia, já tinha acontecido alguns jogos da Copa. Eu recebi uma ligação dele, né? Dizendo assim: você tem ingresso pra Brasil e Sérvia? Olha a bestalhada aqui. Ele, não, mas se quiser, eu procuro. Eu também sofro desse mesmo mal. Aí ele fez assim, não, veja, quero saber se você quer ir, porque... Aí eu fiz, bicho, tô aí, tô chegando. E aí fui, aí ele chegou e falou, rapaz, é o seguinte, ele já tinha me falado, né, a primeira Copa que eu venho, mas eu trabalho porque não tem jeito, né, tô aqui com um bocado de gente que é parceiro de trabalho e tudo, mas eu não vim trabalhar na Copa, eu vim curtir, vi uns jogos, foi a primeira fase e volto. Bom, em resumo, assisti o jogo, vivi uma experiência fantástica, porque era um vilarejo, tinha acesso a um camarote. Assisti o jogo num lugar maravilhoso, proporcionado por ele. Depois, no segundo jogo, Brasil e Suíça, ele quis ir comigo num camarote daquele estádio dos containers. Jantamos, conversamos e, assim, teve as experiências proporcionadas por ele, que já foram, assim, incríveis, assim, inesquecíveis. E a convivência, a troca, porque no jogo, por exemplo, Brasil e Suíça, a gente assistiu junto. Ele mostrou um aplicativo da FIFA que você coloca a câmera do celular no campo e já aparecem as informações de cada jogador que você tá mirando com a sua câmera naquele momento, pô. Isso só foi aparecer 1 ano e meio depois aqui. Ele tinha lá mostrando assim, pô, um nível de uma simplicidade, uma parceria, uma química assim legal, falando do crescimento dos filhos, de como é trabalhar, observando, pô, nunca se investiu tanto em sinalização e comunicação visual. Ele falou, rapaz, o que foi investido aqui, esqueça, é maravilhoso. Vou para não sei quantas Copas, assim. Então, aí, pô, foi uma experiência completa. Ele falando sobre negociações que ele estava fazendo, com quem ele sentou à mesa. Pô, eu sou fã de tal atleta, mas ele hoje é um stakeholder de negócio. Ele faz negócio comigo, não posso te pedir uma foto. E eu dizia assim, pô, velho, que massa essa troca aqui. E ele tinha interesse em saber como é que estavam acontecendo as coisas, a cobertura, as agonias. Eu tinha que deixar tudo sempre na hora que eu entrar no estádio com um locker, né? Porque, enfim. E eu sou bem despachado, assim, às vezes. Então, eu tinha resenha, tipo assim, um dia quem tava entrando, nesse dia quem tava entrando junto, o cara invocou comigo. Na hora eu fico brincando que é tipo de aeroporto, né? Aquele detector de metal grande. E eles tinham um rigor muito grande com segurança lá. Aí eu fui passando, então, com uma pitada, o cara olhou pra minha cara e ele passou e viu, né? Aí o cara foi e me chamou pra um biombo lá pra ver o que era. E era a doleira. Aí depois foi gentil, me ofereceu uma água, me entregou uma água. Eu falei, não, beleza. Aí ele perguntou, o que foi? Aí eu falei, meu irmão, tomei um baculejo tão grande, se o cara me olha nos olhos, eu gamava. Aí ele já não aguentou, deu risada, que era do jogo. E no último jogo da primeira fase, eu já tava assim, pô, gato, ele falou, não só ofertou o ingresso e fez pra gente ir junto, tudo, né, que me colocou no campo, pô.
no gramado, para entrar no gramado do estádio da final, para ver o aquecimento dos jogadores do Brasil, jogadores de Camarões, andar o campo todo assim em volta, tirar foto. Lá, e aí, para quem é apaixonado por futebol, para quem tá lá já fazendo o que gosta, você tem uma experiência dessa, então assim, foi incrível, foi indescritível, assim. Eu tava ali pertinho, depois o Messi fez o terceiro gol da final. Eu tava atrás desse gol os dias antes, entendeu? Aí eu fico logo com essa relação, eu tava ali, já velho, né? Mas é isso, é aquela coisa que você faz com muita paixão que... E aí a experiência ainda ficou mais rica, porque já tinha tudo que tinha, já estava vivendo por acompanhar a Copa. Eu já sou pacheco, assim, com a seleção brasileira. Eu gosto, eu acompanho. E aí essa experiência aí proporcionada pro Ricardo Forte, assim, foi incrível, assim. E aí eu falei, meu irmão, estou no meu coração, porque o papo que a gente batia, assim, a camaradagem, a brodagem, a simplicidade e a confiança do que a gente tava debatendo ali das coisas. E ainda tinha essa coisa, assim, ele fazia questão de estar ali comigo, de me colocar. E ele falar pra mim, pô, toda vez eu entro, porque ali era uma ação da Visa, né? Quando ele me colocou, ele já tinha sido da Visa. Ele, vamos entrar no campo. Aí eu falei, tá de sacanagem, que ele vamos. Aí eu, toda bestalhada, eu falei, vem cá, o que é que eu não posso fazer aqui? Ele só não faça streaming. Aí eu falei, beleza, vídeo, eu posso, vídeo, pode. Aí ele falou, toda vez que eu entro em campo aqui, eu já entrei 200 vezes num campo de Copa do Mundo, toda vez que eu entro a emoção é a mesma. Ele falou, eu falei, pô, eu tô aqui, a primeira vez, tô abestalhado. Então assim, a experiência de Copa do Mundo foi uma coisa assim... Surreal. E foi surreal. E como foi um projeto que teve dificuldade, assim, para que fosse vender, porque, pô, a capitã do projeto, né, foi para um outro de política que muitas vezes não espera. Então, assim, não foi um projeto que rendeu para a TV Aratum. Nisso aí eu tenho que ser muito justo com a TV Aratum. Não foi um projeto rentável financeiramente, porque era um projeto que tinha tudo para ser vendido, pra você ter marca junto, para todo mundo ganhar dinheiro, né? Quando eu apresentei o projeto, eu também queria ganhar dinheiro, né? Tipo assim, todo mundo ganha. E isso acabou não acontecendo. Mas a Aratum mesmo assim mancou, e eu acho que deu um retorno muito bom, porque teve oferta de conteúdo para entretenimento, porque Alex Lopes é um cara do entretenimento, então ele pegou costumes, uma série de situações bacanas e levou para a programação. Foi a única equipe de TV da Bahia presente no Catar. E queira que não queira, cria um know-how também para emissora, né? Cria. E na próxima ele já sabe. Eles podem. Eu não tô mais lá, saí no final do ano passado, mas não por nada, fazer campanha política, eu voltei, tinha tanta coisa acontecendo, já tinham pessoas maravilhosas que estão lá, o Fabrício Cunha, Caio Leone, e aí assentou assim, e eu fiquei muito feliz com isso, tá tudo bem. Mas o momento ali da Copa do Mundo foi algo assim, maravilhoso. Foi assim, e eu sou louco por Copa, sempre fui. Como eu falei, sou pacheco com o Brasil, vejo o jogo do Brasil, eu fico com Copa do Mundo, eu quero que ganhe. Então, vi aquele golaço de Richarlison contra a Sérvia, viu o golaço de Casemiro, entendeu? Assim, você vai... Eu tinha visto Copa do Mundo aqui, no Brasil, entendeu? Você e Moara ano que vem lá nos Estados Unidos. Já pensou? Eu tenho até medo, porque Moca é uma figura, Moara, e ela trabalha, né? Então entende, conhece as pessoas também, ia ser muito bacana se acontecer, mas foi assim algo maravilhoso. E aí agora, recentemente voltei com o Bafo Futebol Clube, com o Pedro Sensende, voltou agora com um formato diferente, com diário, então todos os dias 11h38 da manhã começa. Bem específico. 11h38. Porque a gente vai poder dizer que é a melhor live de esportes e começa às 11h38 no mundo. Se você conhecer outra, a gente vai bater testa ali e debater. Mas até lá, a gente vai poder dizer isso e ninguém vai poder, né, questionar. E a gente faz ali um programa que tem muito... Acaba partindo daqui, porque a gente cobriu de forma nativa vai Vitória por muito tempo, mas na verdade é uma abordagem muito nacional, né? E a gente recebe muita gente também. Mora já foi lá para falar sobre a organização de eventos da Conmebol, hoje é da CONCACAF. Hoje recebemos Márcio Martins, já recebemos dirigentes do Ipiranga, críticos como James Martins da Metrópole, para falar de uma série de questões sobre a camisa da seleção brasileira, que podia representar... Hein? Eu já fui, foi um dos ele primeiros. É fantástico, esse cara é um poço de conhecimento, porra, é um absurdo. Então, esse cross é muito bacana e a gente tem muito prazer de fazer isso. Então, todos os dias, segunda a sexta, a gente temos outros. O Papo Categoria, que é o famoso programa de entrevista, vai voltar. Eu amei o nome. Já vai voltar. E a gente vai tocando. E em paralelo, eu continuo também com publicidade, né? Ano passado eu fiz campanha política, por isso até que o bar atrasou um pouquinho, no interior do estado. E esse ano voltamos, estou aí em vias também de assumir um novo projeto de direção de criação de uma agência, Ative, muito bacana. Mas vai começar só em julho, mas já está tudo acertado, já combinamos, já estamos trabalhando e só vai startar mesmo a Vera.
Então, assim, conciliar comunicação esportiva com rádio, TV, internet, agora não tem mais TV, mas acaba, né? Tinham outros projetos, vários paralelos, por exemplo, eu comento no podcast 45, é um projeto fantástico de Pernambuco, são profissionais de Recife que já tem 10 anos, 10 não, já vai pro 12º ano, eu entrei em 2018 lá, porque eles começaram cobrindo os clubes principais de Pernambuco, Náutico, Sport, Santa Cruz, né? Não nessa ordem, o pessoal não se retacou. E aos poucos eles foram expandindo para as audiências que são de internet, né? Começaram com podcast mesmo, assim, o podcast raiz de Spotify, só de áudio. E eles já derivaram para podcast de vídeo já tem muito tempo. E eu sempre fui fã do trabalho. E um dia perguntaram assim, quem é que pode chegar? E alguém conhecia, fez, pô, o que é que você acha, Cássio? Eu falei, eu vou. Eu tava ali como se tivesse aquele menino lá de fora, encostado na trave, sabe? Isso fazendo tudo junto já. Né? Mas fominha, assim, e eu tenho até hoje uma relação, gravo pra eles, é porque a gente tem uma dificuldade de horário. Eles normalmente gravam muito. Quando eu falo gravo, eles fazem live, né? Mas depois fica o produto lá, com cortes, com tudo. Pela madrugada. E pra mim, é muito difícil. Muito, muito difícil. Então a gente acaba não tendo uma frequência desejada, mas, pô, a relação continua ótima. Tenho amigos mesmo. Já dormi na casa de 2 deles quando eu fui pra lá, pra um evento que eles fazem, Experience. Então, assim, é algo também muito valioso do que gostar de futebol e de comunicar futebol me deu. Então, hoje eu, assim, continuo nesse exercício de conciliar. O futebol SA continua acontecendo, o Futebol Clube voltou, eu continuo na Rádio Sociedade, eu já tô com agência. Correria. Hein? Correria. É correria, né? E a gente, pra marcar, você viu, né? Que uma vez eu entrei em reunião, gente, eu vou pedir desculpa publicamente aqui. Ju marcou antes, organizou, me passou tudo, bonitinho, organizado. Eu, claro, tá combinado, beleza. Era uma terça. Lá para 6, não foi? Da tarde, a gente marcou 4. Tá? Lá para 6. Ela, Cássio, tá tudo bem? Rapaz, que vergonha que eu fiquei. Você não faz ideia. Acontece. Porque entrou na reunião. Entra outro. Rapaz, tem tal coisa, tá, beleza, entra. E aqui, você não vê se tá escuro, se tá claro, se tá chovendo, se tá sol. Quando eu me toquei, 6 da tarde. Mas pedi muitas desculpas, tá aqui público também registrado e valeu a pena. Tô aqui, que bom que eu vim, porque eu tô adorando. Você fica me deixando falar aí à vontade. Aqui, como eu me tornei, faz parte. Né? E aí é isso. Hoje essa correria foi algo que eu busquei mesmo, assim. Eu gosto de futebol desde guri, gosto de comunicar, falo pelos cotovelos. Não é assim no dia a dia, tem vezes que eu sou muito calado, assim. A bateria social, às vezes, quando acaba. Acaba. Mas e a bateria social ela é bem curtinha, assim, no duro social mesmo. É mesmo. Mas, pessoas em casa, eu adoro receber pessoas em casa, assim. Mas deve ter o pessoal na rua que para, né, pra conversar, né? Tem. E eu faço muita questão de transmitir que eu acho aquilo valioso, importante e sou muito grato. Porque nem sempre você tá num dia bom, nem sempre você tá num momento que você está em condição de dar a atenção necessária ao que a pessoa está dizendo, ao que representa. Às vezes isso pode soar pouco caso. Eu não faço pouco caso, não. Eu sei realmente que... eu vou contar uma história com a Armando Oliveira, que é a minha referência. O que aconteceu? Você deu ousadia, mas já vou terminar. Armando Oliveira é um cara que eu sempre admirei, assim, que serve de referência pra mim, né? Era comentarista da Rádio Sociedade, ele conseguia descrever o jogo com uma... Primeiro, ele tinha uma elegância pra falar. Ele criticava sem ofender. Ele elogiava sem soar exagerado. Era um cara, assim, com uma cultura absurda. O estádio de Camaçari se chama Armando Oliveira. Mas ele é natural de Ilhéus. E aí... Tive uma oportunidade uma vez que eu fui convidado pelo Toninho Silva, né, que é repórter hoje, tudo, na época ele narrava, de ver um jogo ali da cabine da Fonte Nova. E eu lembro que foi incrível. Eu desci pra dar caixinha de cerveja pro melhor do Bahia, pro melhor do Vitória, tudo. Foi um negócio fantástico. E na volta, na área de imprensa, quem passa? Armando Oliveira. Eu já era fã de Armando Oliveira, mesmo com 16 para 17 anos. Armando Oliveira. Aí ele, olá, aquela coisa, fumar um cigarro, já era idoso, né? Cabelo branco, assim. Tudo bem, tudo, sou fã, tá. Legal. Todo empolgado. Armando Oliveira, ele
apresentava, comentava um programa na TVE à noite, se não me engano, é o Cartão Verde. É isso. E aí, o que é que eu fiz? Aí gosta. O que é que eu fiz? Tinha vários. Tinha um Cartão Verde aqui, com certeza. Tinha um Telesportes, mas o Telesportes, eu não lembro se era o Telesportes, se não me engano, era a TVE mesmo, tá? Era Cartão Verde. Telesportes era a TV Itapuã. Eu sei que eu me posicionei pra. Porra, vai que ele fala que encontrou, né? Ó. Começa o programa, o pessoal fala, apresenta. Hoje teve Bavi, aconteceu isso, aquilo. Armando Oliveira, o que é que você viu do jogo? Você que tava na Fonte Nova, viu lá, já gostava de ouvir. E aquela eu queria ouvir mesmo, né? Ele, meus amigos, boa noite. Primeiro pedido que eu faço é a Fonte Nova. Fonte Nova precisa cuidar melhor da área de imprensa. Mancebos e mancebas frequentam livremente a área e abordam indiscriminadamente os profissionais de imprensa. Mentira. Rapaz, aí eu fui encolhendo, e pra todo sempre ficou esse dia marcado assim, que eu percebi que era pra mim, né? Sim, caramba. Percebi, ele foi, deu uma tapa assim, eu com a vergonha, abatido, não perdi a admiração, acho assim, talvez se a acidez, e você vê, ele não me ofendeu, né? Ele foi, assim, generalista, trouxe ali a crítica dele e ficou incomodado, eu fiquei arrasado. Tipo assim, então, aí quando a pessoa, e evidentemente não tô me comparando a uma pessoa com o peso que ele tinha pra mim, mas quando alguém, de alguma forma, me aborda por falar do meu trabalho, tudo, e eu fico feliz que isso aconteça, sabe? Isso acontece. Eu tento, no mínimo, fazer que a pessoa perceba que eu sou muito grato. Por ela reconhecer e por ela desejar ter falado isso pra mim, entendeu? Tipo assim, eu sou grato, eu realmente sou grato, eu agradeço, isso é importante, saber que as pessoas se importam, gostam, se sentem motivadas a falar. Teve um cara que fez uma vez assim, eu vi Cássio hoje no shopping, ou foi no Twitter, às vezes é no comentário de uma das lives, vi Cássio hoje no shopping e fiquei com vergonha de falar com ele. Eu falei, não, até não. E teve um que foi pior, né? Eu fazia um projeto com Preto Casagrande, com Pedro Centicé e com Darino, Linha Alta. E eu, nesse dia, eu almocei no shopping. E de tarde eu tive uma dor de coluna absurda, que não é comum. Eu fiquei sem conseguir fazer nada mais. Aí eu falei, pessoal, vê se eu não vou hoje. Eu tô quebrado aqui. Coluna, pô, a pena, tá bom. Aí os caras, Cássio hoje não veio, todo torto, tá velho, aquela tapa, né? Toda ausência será, né? Notada. Será notada e condenada. Toda ausência será condenada. Te brinca assim. Só que aí, ele largou essa, e o cara virou e falou, oxe, Cássio disse que não vai, mas Cássio tava no shopping. Os caras olharam pra mim e mandaram aqui. Eu falei, você tava no shopping? Eu falei, meio-dia almoçando. A dor apareceu de tarde. Até meio-dia eu não tinha dito que eu não ia. A pior que sua mulher. Exato. Exato, onde eu vi, Cássio, não sei o que, etc tal. Aí teve uma vez que um cara me mandou, falei, vem cá, jogo do Bahia rolando, e Cássio na Praça do São João com os filhos. Eu digo aí. Aí eu fui assim, vem cá, velho, eu tenho vida, viu? Esse dia não era eu que tava escalado, não. E que você vai comentar como? Como é que a gente vai ouvir? Mas assim, de boa mesmo assim. Eu acho maravilhoso. Eu respondo desse jeito de resenha, mas é uma forma, né, de perceber que as pessoas consomem, gostam, reconhecem, que cria vínculo. Porque tem isso. Uma coisa muito punk assim do futebol é que o mensageiro, de alguma forma, seja de uma opinião, seja do próprio evento, no caso dos narradores, eles acabam fazendo parte de uma relação pautada pela paixão. Sim. Você entra, você faz parte dessa relação. É como se você fosse uma viagem em uma relação de amor. Tipo assim, você tem um destino que você acha fantástico na sua relação de amor, seja quem for, um pai, mãe, marido, esposa, tudo. E essa viagem, esse lugar ganha um lugar cativo em seu coração e você não fale mal de tal lugar. Né? É tipo isso. E quando você é mensageiro de uma conquista, mensageiro de um momento valioso, de um momento que o torcedor
ele pôde ali se sentir recompensado por essa paixão que ele entrega, porque tem isso quando o time do coração ganha, conquista, atende, ele dá uma recompensa por todo o amor que o torcedor apaixonado, né, entrega sem pedir nada em troca. Pede, mas não é diretamente. Pede. E você, quando é um mensageiro disso, e aí você de alguma forma reconhece isso, é por isso que na hora que e eu aprendi isso, às vezes você tem resultados que são positivos dos times que eu tô comentando, e existem nuances técnicas, assim, aspectos que eles precisavam ser destacados que nem sempre são positivos, mesmo com o time vencendo. Mas o futebol, ele saiu do aspecto jornalístico, da editoria jornalística. Ele tá na editoria entretenimento. Hoje é assim. Já há algum tempo. E isso faz com que a gente tenha que ter um cuidado com quem a gente está conversando ali. E não vou necessariamente relatar o que eu vi de bom e o que eu vi de ruim. Talvez eu possa fazer isso separando os momentos. No momento da euforia, que a pessoa está com o máximo da melhor conexão ali com o resultado, com o seu time do coração, com as coisas que aconteceram e que recompensaram ele por essa paixão, seja a hora de eu exaltar o que foi feito de positivo. Eu não estarei mentindo, dizendo que não teve nada. No dia seguinte, aí No dia seguinte, no momento, na segunda camada, eu trago, ó, faltou isso ao time. Não vai estragar a festa do cara, né? E isso é algo que eu fui aprendendo aos poucos. Então, assim, aprendi. E outra coisa, assim, eu tenho muita empatia com o torcedor, porque eu fui torcedor apaixonado. Hoje eu sou menos. Hoje eu mais me estresso do que tenho alegria. E eu tenho mais alívio do que alegria. É muito doido isso, né? E quem trabalha em clube fala isso, tá? Qualquer clube. Hoje em dia a gente tem mais alívio do que alegria, porque é tanta cobrança, é tanta pressão, é tanto jogo em cima do outro. Mas isso lhe dá uma responsabilidade, porque você vira parte daquilo. Se você é um mensageiro desse momento, se no momento que o time conquista um título é você que ele tá escutando, é você que ele tá assistindo no pós-jogo, você faz parte daquele combo. Você, de alguma forma, está participando do sucesso daquele clube e daquele momento em que o vínculo é fortalecido, e aí isso é transferido para você. Então, muitas vezes, a gente tem com o Galvão Bueno uma relação de amor e ódio, mas a gente reconhece a relação dele com o Hetetra. O Brasil é pentacampeão. Tafarel! Você lembra disso, em 98, que pegou o pênalti da Holanda e botou o Brasil na final? Até me arrepio. Foi sério. Galvão Bueno faz parte do meu... da minha formação e eu tenho um vínculo emocional com isso. E eu percebi isso um dia que eu assisti um jogo do Brasil, fora do Brasil. É ruim demais. Não tem coisa mais sem graça do mundo. Aí você, eu tô até chorando de sangue, Galvão Bueno. Tem uma coisa que parte do Burgin, né? O Burgin é uma ferramenta um estudo que fala que a gente acaba se associando às coisas que têm sucesso e isso acaba refletindo como se fosse um sucesso nosso e isso começa a construir a relação com os clubes. Por isso que é importante que o clube vença, que o clube muitas vezes, quando o clube tá vencendo muito, ele começa a ter mais adepto. O clube é parte das pessoas. As pessoas são parte do clube. Então, muitas vezes você tá criticando o clube, as pessoas não separam que você tá criticando o clube e não tá criticando o torcedor. E é por isso que muitas reações, elas são exacerbadas, elas são, assim, virulentas, porque as pessoas não conseguem separar. Você tá criticando o clube, você tá criticando elas. Você tá criticando um jogador do clube, você tá criticando elas. Se no dia seguinte esse cara mudar de camisa, pode criticar. Ele vai concordar com tudo. Se no dia em que ele tá vestindo a camisa do time, não fale não. Não fale porque é como se estivesse falando delas. Assim, e isso não é claro, assim, você cria uma simbiose mesmo. E são coisas que fazem com você, por exemplo. Tem muita gente que, quando eu vi a Copa no Catar, eu torci desesperadamente pro Brasil, pô. Aquele Brasil e Croácia me deixou arrasado. Sim. Porque eu tava lá com um bocado de gente de Bangladesh, da Índia, torcendo pra Brasil e Argentina, mas os que estavam torcendo pra Argentina, pois Brasil e Argentina lá é sucesso, Messi e Neymar. Os caras estavam ali, comemorando do meu lado, e ali era meu Brasil, era meu país, era minha identidade, era minha... era o quem sou eu. Entendeu? Então, assim, o clube, muitas vezes, ele traz isso junto com a pessoa. Então, você pode ver que muitas vezes a pessoa, quando tá fora do país, do estado, ela intensifica a relação com que associa ela ao lugar de onde ela veio, a raiz, as suas identidades. Então, aí você tem que ter muito cuidado pra falar de clube. Por outro lado, quando você tem cuidado, quando você demonstra empatia, respeito, eu não tô dizendo que eu critico pra um caramba. Mas a pessoa reconhecer que você tá tendo cuidado com essa paixão, eu acho que isso também cria um vínculo, entendeu? E eu, por saber que tem essa relação, eu tento ser muito cuidadoso com tudo.
Mesmo no momento que eu tô estressado, que eu tô indignado, que eu acho que foi um desrespeito, não deixo de dar uma opinião por causa disso, mas entendo que há motivação muitas vezes não controlada ali das pessoas para reagirem àquilo. E aí dentro do limite do respeito, evidentemente, da sociabilidade, eu entendo uma reação agressiva, uma reação... Mas, de forma geral, entendo principalmente que eu faço parte de um combo que envolve muita paixão. Então, quando a pessoa vem falar comigo ali, não é que eu acho que eu sou ídolo de ninguém, não é isso. Mas ela tá vendo, de alguma forma, um fragmento da paixão que ela sente pelo futebol, pelo time dele ali. É alguém que faz parte desse ecossistema, né? Desse ecossistema interno, dessa relação dele com o clube. E aí eu tenho que respeitar também. Então, assim, eu tento ter o máximo de cuidado com isso. Nem sempre consigo. Às vezes vai só falar comigo e tá meu filho correndo aqui, eu tô tentando segurar com o braço. Aí eu... Mas sempre que eu posso, eu pergunto o nome, tento, assim, demonstrar. Obrigado. Obrigado mesmo pelo que você falou. Então, enfim, é isso. Obrigadíssima, Cássio. Foi ótimo. Obrigado você. Você deixou falar isso. Quase que eu acabo com sua noite aqui. Esse é o podcast mais longo que teve aqui no Comentou. Misericórdia aí, tá vendo? É ótimo. Uma hora e 46? Batemos o recorde, mas Deus abençoe. Né? Não, podem cortar o que vocês quiserem, que acharem mais pertinente, tá de boa. É porque é aquela coisa, como eu falei, né? Dar trela pra falar disso é... Foi ótimo. E eu contei a história, viu? Imagina. Muito, fui pulando ali. Sabe quando você começa o bichinho com detalhe, daqui a pouco você termina todo rabiscando? Foi tipo isso. Porque senão ia levar mais tempo. Mas assim, obrigado você, Ju, pela uma honra estar aqui. Prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado, prazer foi meu. E obrigado pela generosidade, assim, pela compreensão. Eu fiquei realmente muito mexido de ter falhado ali. Eu trabalho com produção de conteúdo, eu sei como é difícil produzir conteúdo, tá no dia a dia. Não é só estar aqui na frente da câmera falando, né? Então... quando marca um convidado, marca, velho, e de repente simplesmente não dá uma satisfação, fiquei envergonhadíssimo. Mas que bom que eu pude estar aqui com vocês e vi. Eu tô muito feliz de ter vindo e muito grato também. Nossa, prazer em conhecer. Obrigada. Arroba Cássio Cardoso, Cássio com SC. Pronto. Mas seu nome mesmo é Cássio com 2 S, né? De batismo meus pais, né? Estão um pouco chateados com isso, mas foi culpa da numeróloga. Que eu fui... ou foi o nome de casado de minha esposa. Eu nunca fiz muita questão, não, essa coisa de botar nome, nem ela. Mas ela disse, não, eu vou. Tá bom. E ela também não liga muito, não. Ela ou foi pra botar o nome do primeiro filho, mas acho que foi o nome de casado. E aí, a numeróloga fez, Lé com CRE, 2 9 fora, pá, não sei o que, etc e tal. Tá bom, aqui tá o certo. O problema aqui é ele. Eu falei, eu? Aí, o problema? Eu não vou cobrar das consultas, não, mas eu preciso fazer um negócio com você. Vem cá. Aí, pronto. 9 vezes fora, pá, não sei o que, etc tal. Aí pronto, ela disse assim, olha, meu nome é Cássio Melo, Cássio Cardoso Matos de Melo. Eu sempre usei Cássio Melo. Ela, use o Cardoso. E foi antes de eu entrar, inclusive, em rádio. Use o Cardoso. Experimente aqui trocar uma letra S pelo um C, porque tem isso. Ela me explicou, eu não lembro. Eu achei legal, achei bonitinho. Eu falei, mas pô, mudar documento, não precisa mudar documento, não uso socialmente. Aí eu fui em rede social, PAN. Troquei, né? WhatsApp, PAN, troquei. Aí meus amigos hoje me chamam como? Cássio, KCYL. Só de resenha. Porque eu troquei o nome, eles me conheceram como Cássio com 2 S, depois viram Cássio com SC. Mas eu já trabalho com Cássio com SC desde 2014, então... Se bem não fez, mal também não fez, não. E é mais fácil identificar, né? Que é um Cássio com SC, mas... E aí é Cássio Cardoso, Cardoso normal, sem Z, sem nada. Tá ótimo. No Instagram e no Twitter. Obrigado. Segue também lá, @como me tornei, tem várias histórias massa, que é melhor do que ficar vendo besteira na internet, não é isso? Vem aqui para as atividades e profissões. Beijo, até mais.